Boa noite, C4 Cinema já tá aqui. Eu vou chamá-los, né, pra gente já testar o som, né, a gente testar a imagem. Chamá-los não, vocês me chamaram já, né? Já aceitei a solicitação. Aí, Ê, Tudo bom, Ju? tudo jóia, boa noite. Boa Boa noite. noite. Tô Bom, imaginando que se aqui tá calor, assim, um forno, a gente não tá suportando, imagina já tá nos 50 graus já. só amenizou um pouco porque choveu agora de tardezinha. Choveu Ah, aqui aqui é, por aqui. aqui tá ameaçando só. Aqui fez barulho, teve, né? Fez um monte de barulho aqui, mas não choveu É, nada. ainda cai só os gotinhos. É, Estamos quem sabe esperando chegar. nem tá que chova na hora de dormir, aí que é bom, hein? Poxa, aí é bom, Ah, e aí dá mas uma refrescada boa. aí Ei, dorme coisa boa. gostoso. Bom, vamos E esperar o aí, minha pessoal. linda? Tem o pessoal É? aí. Que bom, que Vamos esperar bom. o pessoal entrar. Ó, o Alice tá aí. A Carolina Leite. Eu tô lendo como está aqui, gente. Vocês conseguem me escutar e me ver bem, né? Sim, Sim, só tem umas. Aqui eu tô vendo que tem uma chuva de uma lâmpadas. chuva de lâmpadas caindo sobre a sua tela. A gente fica olhando essas lampadinhas aqui, fica Eu impressionado sei. com isso. Legal, a gente não sabe mexer com essas tecnologias aí, que coisa bonita. Ah, seria perfeito. O Lucas comentou na live com o Rafael também, que gostou dessas lampadinhas. O Lucas da Fios de Som. Oh, é Fios de Sombra. Eu fiz, eu É, fiz puxa sombra, sombra né? de cima. As lâmpadas estão tremendo. Pois é, agora eu já vou tirar. Se foi só o momento inicial. Ah, mas já acendeu uma luz aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Aí, aí. Epa, ai, que pena. Foi embora a nossa luzinha. Foi embora, foi embora. Você tem sempre um ventilador em você, né, Ju? Toda vez que a gente fala com você, você tem esse ventilador aí, que um dia desse a gente vai conhecer esse ventilador. Né? Porque assim, o pessoal falou que ficou minha marca, né? Se eu tirar o ventilador, eles ficam perguntando, principalmente o Guilherme Peixoto da Ciabuto. Falei que eu ainda tenho que fazer uma dramaturgia voltada ao ventilador. Outro dia eu vi um espetáculo, um vídeo, né? De um espetáculo que o cara, ele usa umas bexigas e os bonecos são feitos de plásticos, daí são animais, assim, né? Daí Olha que legal. tem um cavalo, tinha acho que uma vaca, mas em Sim, tamanho real, assim, todo feito de plástico translúcido, e as bexigas mantêm eles em pé. Então, conforme o vento bate, o bichinho ia andando para um lado e andando para o outro, né? Muito olha. legal, cara, né? A gente É, viu mas juntos. espera grudado no chão, né? É, os pés estavam fixos em algum lugar lá, mas é bem bacana. Aí tem um outro espetáculo também que a gente viu, que aí eles fazem uma coisa legal, Com que eles ventilador. acendem, né? Ligam o ventilador e aí tem uma pilha de papel assim, aí os papéis saem tudo voando assim. No final do Tem espetáculo. um que eu postei no meu Facebook, mas aí é uma experiência, mas acho que pode virar espetáculo, que é os ventiladores estão em volta, num círculo, e tem o É, já aviãozinho vi, de papel. Não sei se vocês já viram. E já. o aviãozinho fica indo, né? Ele Não fica, para, pra lá e pra cá. Olha, o pessoal tá aí. Tem um pessoal que entrou. A gente sabe, né, que agora as lives deu uma enfraquecida, né? Mas é, obrigada Pra quem, por entrou. O quem Ron, aguenta isso, gente? Sejam bem-vindos, povo. Obrigado por estarem com a por gente. serem persistentes. né? Nossa, esse negócio de live ninguém mais aguenta, cara. Fica olhando essa telinha. A gente passa o dia inteiro olhando na telinha. A gente quase está vivendo dentro dessa telinha. A gente vai virar. Daqui a pouco a gente não precisa nem mais existir fora da telinha, só dentro da telinha agora. Ai, também Faz o mais.
Leandro, da Cia Eranos, o César, quem mais? Sandra Lane, Cia Ah, Mineira, Sandrinha, a Sandra é uma querida, ela tá em todas. Não sei como né? ela arruma tempo pra tudo isso. Uma grande artista. Sim. Se tiver, eu Bom, acho que esse povo todo deve estar com o ventilador ligado, porque diz que no Brasil inteiro está esse calor, né? Então deve estar todo sim, mundo com o sim. ventilador ligado. Tô até Todo achando estranho que nos grupos de WhatsApp ainda não colocaram aqueles ventilador pegando fogo, aquelas coisas, né? verdade. Aí. Ó, Ah, Indus Brasil, um aplicativo muito bacana. ó, tem a chiclete aí também, chiclete? Eu não Nossa, consigo achei ler, não. chiclete não. Cliquei, é o César. Não sei se vocês conhecem, o É César é César, ô César, seja bem-vindo. lá do Rio Grande do Sul, que a gente esteve lá, a gente apresentou o Sombreando lá. Lá no Rio Grande do Sul você foi para lá? Eu não fui porque eu tava na época que eu tava com dengue, né? Mas o meu irmão foi, Jair também foi, agora Pegou estou dentro? devendo ir pra lá. Eu ia fazer também o Teatro Lambi Lambi lá também, além do Teatro de Sombra, além do Sombreando Lendas. Mas não deu. Mas vai ficar para a próxima, tá reservado. Nem que eu vá passear. Só para conhecê-los. Chiclete. Demora muito de chiclete mesmo. Ai, ai. Bom, acho que a gente pode ir começando, né? Eu vou só falar umas palavrinhas antes, né? Para o pessoal entender. Obrigado, então, para quem entrou. Olha, Induge, muito em breve espetáculos cuiabanos em Brasília, hein? Fiquem ligados. Tô esperando. Olha, convidam a gente, Grupo Penumbra, convida a Juliana Graziella, que tem vários produtos artísticos. Virar com Come Come. Olha, quero ir com Come Come. Quem? Marília Franco, A Marília, ei, Marília, linda! Olha, Gente, Marília é incrível, cara. a Marília é Marília incrível. Marília Franco foi uma professora da USP, foi minha professora. Lá tive aula com ela no curso de cinema. E ela, grande estudiosa, grande grande cineasta, estudiosa, grande diretora. eu acho que foi a Muito bom. primeira diretora mulher da Universidade de Cinema lá em Cuba. que maravilha! Olha, depois eu... Marília, que honra ter você com a gente, Marília. Que bom, querida. tem Cecília, o Márcio Silveira. Bom, uma boa noite a todos. Grande abraço. Fiquem aqui com a gente, né? Porque assim, né? A gente sabe que na live, pelo menos, a gente consegue colocar ali no chat, né? É mais imediato do que as pessoas, né, forem assistir a gravação, né? Mas de qualquer forma, só para vocês entenderem, né? A gente está fazendo essa live, até coloquei um script aqui para não esquecer de algumas coisas. Estava escondidinho aqui, a Marília falou. Então, a gente está fazendo essa live para anexar a transcrição das lives que está em processo, né? Estão sendo realizadas pelos professores e bolsistas, estudantes da UDESC. Então, por eles considerarem um rico material, né, sobre teatro de sombras, a gente agradece muito e a gente parabeniza pela bela iniciativa, né? Porque na época das lives, só para vocês entenderem, né? Era bem no início da pandemia. Então, só tinha como dividir até a tela em duas, assim, ó. Hoje em dia, você consegue dividir em 4 e mais, né? Então, acabou se perdendo e também os programas lá para baixar eram escassos e eram bem fraquinhos. Então, acabou se perdendo do Rafael Cursi, né? Que a gente fez fez uma relive com ele na terça-feira. E a gente também está fazendo essa relive com a C4 Cinema para poder, né, tá lá nas transcrições das lives, né? Então a gente pede mil desculpas, mas a gente agradece, né, por esse momento de fazer novamente. Bom que para quem estava com saudade das lives, quem estava com vontade de ver o ventilador, né, funcionando, a gente pode recordar um pouquinho momentos, né? E eu vou seguir na mesma, só para entenderem, né? Eu vou seguir na mesma linha de roteiro, mas é claro que o tempo, né, ele passou. Então pode rolar acréscimo de perguntas.
de respostas, né? A gente muda, o tempo mudou. Mas eu vou tentar seguir mais ou menos o mesmo roteiro, mas vai ter uns acréscimos aí, tá? Agradecemos muito também pelo retorno com as lives dos sombristas e das pessoas que nos acompanharam. Foram 51 lives com grupos e sombristas do mundo todo no ano de 2020. Muitas trocas, aprendizados e demonstrações. Então hoje a gente vai falar com a Cia Quase Cinema, o Ronaldo e a Silvia. A gente agradece muito, são os queridos super convidados de hoje. E para começar, né, bom, deixa eu ouvir se vocês têm alguma coisa para falar nesse começo, para aí depois a gente ir para as perguntas. A gente quer agradecer você pelo grande trabalho que você tem feito aí de compilar através dessas lives, as falas e muitos grupos de teatro sombras, né? E isso é muito importante para a linguagem do teatro sombras, tanto para o Brasil quanto para o mundo, né? É importante isso acontecer. Isso só foi possível graças à pandemia. A pandemia trouxe coisa boa, gente, né? Porque se não fosse a pandemia, né, a gente não estaria utilizando essa ferramenta que eu acho que veio para ficar, né? Embora tá todo mundo cansado de lives, essa coisa toda, mas eu acho que vai ser uma ferramenta muito bacana, porque a gente está aqui de Taubaté, interior do estado de São Paulo, e tem amigos espalhados pelo Brasil inteiro que é possível que eles estejam dialogando com a gente através dessa live hoje. Então, para quem está presente aqui na sala, o nosso grande abraço, bem apertado, sejam bem-vindos, que as nossas sombras e luzes abracem vocês. E para quem for assistir depois, né, em algum outro momento, que também fique o nosso carinho, nossa fé. Maravilha. Bom, para começar, né, eu queria perguntar da formação de vocês, né, a formação do Ronaldo, a formação da Silvia, e também como começou o trabalho com as sombras. Então começo eu, depois o Ronaldo complementa aí. Eu trabalho, na verdade, eu já venho trabalhando na área das artes cênicas, né, desde quase sempre. E trabalhava bem assim, bastante na área de teatro e de iluminação também e dança, né? Também fiz circo, enfim. Comecei uma faculdade de cinema, né? Gostava muito de fotografia, fiz ateliê de gravura em metal. Então eu perambulava aí pelo mundo das artes, né? Desde sempre. E foi até nesse meu namoro com o cinema, né, que eu conheci a Marília, que está aí, a gente está até falando com ela, falou, né, comentou dela. Mas, enfim, aí como eu acabei caminhando mais para a área de iluminação, né, no teatro, e também para a área da dança e circo, eu acabei, né, largando um pouco o cinema, embora também seja uma paixão. E aí, num momento, né, eu conheci, num dado momento da minha vida, eu conheci esse ser aqui, o Ronaldo, que vinha mais das artes plásticas e tudo mais, e então a gente teve esse desejo, né, nessa época, quando eu conheci ele, eu estava cursando uma outra faculdade, que é Comunicação e Artes do Corpo, na PUC, com essa ênfase, né, em performance, que também foi um assunto, uma área que me interessou e me interessa muito hoje, dialoga bastante com o que eu penso das artes, né, do caminho do que eu faço. E aí a gente teve esse desejo de fazer uma coisa juntos, né, de fazer um trabalho juntos. E então eu tinha feito um curso de teatro de sombras aí em São Paulo, lá em São Paulo, na Teatro de Arena Eugênio Kuznet. E achei muito interessante, assim, porque eu, apesar de trabalhar com iluminação, não tinha, assim, uma noção muito, assim, concreta do que era, né, o trabalho de sombras, só uma coisa bem vaga, assim. E ali eu pude ter uma primeira experimentação, comentei com o Ronaldo na época e tudo, e então a gente, quando a gente ficou nessa questão do que fazer junto, o que a gente poderia, né, construir juntos, e veio essa ideia do teatro de sombras, né, de fazer. Porque aí eu poderia trabalhar tanto na parte da iluminação, que era uma coisa que eu já trabalhava, essas questões de você construir lâmpadas, né, que a gente tem no teatro de sombras,
Gosto muito, assim, de brincar de professor Pardal. E aí também era uma forma de, além de eu trabalhar, né, além de eu experimentar nessa área técnica, né, eu também poderia experimentar na área cênica, né, trabalhando o corpo enfim, essa parte de estar em cena. Então a gente começou, né, por aí, fazendo essas experimentações, sem muita material, com pouquíssimo material, tinha um calhamaçozinho assim de folhas xerocadas que rodou na mão de muita gente por aí em São Paulo, e a gente pegou aquilo como uma noção do que era o teatro de sombras, né? Assim, pouca coisa tinha na internet, mal tinha internet, né? A internet era discada, os computadores eram computadores antigos, 486, aquelas coisas que a gente nem existe mais hoje, né? Então, essa parte era mais difícil, né, de você conseguir informação. Então, era muito tateando, muito assim do que eu tive naquele curso. A lâmpada constrói assim, quer dizer, nem falava como construir, só mostrava. É lâmpada assim, 12 volts, tem o transformador e tal. E aí, pronto, aí você se vira, acha a lata, faz um jeito de outro, vai conversando com um ou outro, para conseguir chegar né, e começar a fazer uns trabalhos, né? Eu acho que passo a bola aqui. Então, eu fiz Ciências Sociais na USP, né? Mas com ênfase em Antropologia, e fiz Antropologia da Arte, Antropologia da Performance, do Drama, e Antropologia da Imagem. Né? Tive a oportunidade de estudar algumas matérias na ECA, como fotografia, com o professor Boris Kossoi, um grande mestre da fotografia brasileira. Pouca gente fala dele, conhece, mas ele é um dos maiores mestres da fotografia. Tive aula com a Marília Franco também, né? E a partir daí, mas eu trabalhei muito com artes plásticas, na verdade, né? Meu trabalho estava voltado para a intervenção urbana. Tanto é que eu dei aula no Museu Brasileiro da Escultura de intervenção pública, né? E assim, durante bastante tempo trabalhei com artes plásticas, dando aula e participando de exposições, até que eu conheci essa princesa, que até hoje é minha princesa, né? E daí, quando eu a conheci, a gente resolveu fazer muita coisa junto, além dos filhos, né? Construir casa, ficar junto, né? E uma delas foi assim, trabalhar junto, né? E assim, a Quase Cinema surge num momento que a gente estava, assim, um momento de bastante dificuldade também, financeira, de trabalho, de um monte de coisa, que a gente estava ali pensando, estava descontente de fazer aquilo que a gente estava fazendo, né? Eu um pouco descontente com a minha área das artes plásticas, né? De participar de exposições, de dar aula e participar de exposições, fazer intervenção urbana, e sempre muito de dinheiro. E a Silvia também estava lá na iluminação, no trabalho dela com dança. Querendo terminar a faculdade. Querendo terminar a faculdade, né? Daí a gente resolveu fazer essa experimentação e montar o primeiro espetáculo, foi em 2004, né? A gente montou A Princesa de Bambu Luar, um texto Luiz da Câmara Cascudo, né? E a gente fez, assim, tateando mesmo, mas sempre com olhar para o cinema, né? Porque eu, quando tinha meus 18 anos, eu entrei numa universidade para fazer rádio e TV também. Fiz 2 anos pensando nesse universo do audiovisual, né? Então a gente sempre teve uma paixão por essa coisa da imagem em movimento, né? Eu, mesmo como artista plástico, eu fiz alguns filmes e participei de festivais e mostras de cinema, Mostra de Cinema de São Paulo, de curtas de São Paulo, né, com os meus filmes, mas era um filme de artista, né, assim, filme autoral, né, filme que não tinha aquela grande equipe, era uma coisa mesmo, filme de artista, né, de experimentação. Então, quando a gente foi para o Teatro de Sombras, a gente olhou para o cinema, né, e daí tanto é que a gente usava todas os termos cinematográficos de traveling, né, fazia traquitana, né, dar um close. Então a gente usava todos os termos do cinema porque, como a Silvia disse, a gente não tinha muita informação sobre o universo do Teatro Sombras. O que a gente tinha contato, e eu lá na ECA tenho uma biblioteca imensa, maravilhosa, e a biblioteca da ECA lá da USP, eu cheguei a visitar e pesquisar o Teatro Sombras lá, tem muita coisa do Teatro Sombras tradicional da China, né? E daí eu saí de lá até triste, né? Porque quando você lê as coisas lá, fala que você tem que
nascer numa família e quando você está com uns 40, 50 anos, o seu pai fala para você, agora você é o mestre, pode fazer, né? Então, você imagina, assim, bom, eu teria que ter nascido na China, né, e ter um pai que trabalha nas Cidade de Sombras e me conduzisse até os 20, 30, 40 anos aí para eu poder fazer um espetáculo, né? Então, a gente voltou a olhar mesmo para o cinema, né? E o nome da companhia Quase Cinema nasceu desse catálogo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu até tirar os comentários aqui, só para ficar melhor para ver. Aí. Quase Cinema. Que tá carinha do velho. O Tá catálogo. vendo? Esse aí é o Elliot Sim. Sica que está na capa, um artista plástico, né? E daí esse catálogo é cinema de artista, né? É um catálogo que traz vários artistas que foram fazer experimentos com o cinema, né? Duchamp, né? Vários deles, Marcel Duchamp, né? O Andy Warhol. Andy Warhol e muitos outros aqui que foram trabalhar com cinema, foram experimentar, e o próprio Hélio Sica. A gente viu até uma exposição dele, eu e a Silvia, que teve aqui na Pinacoteca em São Paulo, né, uma exposição chamada Cosmococa, né, que ele usava Póstuma, na verdade. póstuma, mas tinha essa coisa de Cosmococa dentro também. Então, é muito bacana assim, essa coisa desses artistas que trabalhavam com essa coisa da imagem em movimento, né? E aí esse título desse catálogo, né, Quase Cinema, foi que deu nome à nossa companhia, né? Então, o nome da companhia Quase Cinema é uma homenagem a esse artista chamado Elliot Sica. A gente né? adora. Que a gente ama, tem tudo a ver com performance, né? Tanto a ver com o parangolé que ele faz, dessa coisa toda do parangolé, esse movimento todo, né? Ele com a Lígia Clark, né? Com os bichos da Lígia Clark, né? E todo esse movimento que sempre impactou meu trabalho como artista plástico, né? Porque eu fazia intervenção urbana, então o Elliot Sica para mim sempre foi uma referência, não só ele, mas os artistas que interviam no espaço urbano, em especial, não só aqui do Brasil, mas de fora também. Sempre eu tive esse olhar para a intervenção urbana. E o Elliot Sica foi um desses, né, cara, que imagina, vestia uma pessoa com com uma roupa e punha a pessoa para dançar, né? E a pessoa saía dançando por aí com o parangolé que ele criou, né? Essa coisa do corpo, o movimento, não tinha coisa do corpo, da performance, né? De estar na cidade, na rua, né? Então esse é o nome da Quase Cinema. E a partir daí a gente começou a montar espetáculos e sempre, tanto é que o Maestro Louco por Beethoven, o espetáculo que montou, né, logo depois da Princesa de Bambuloá, é um espetáculo inspirado num filme de orquestra do Fellini, né? Então a gente sempre teve esse olhar, buscando olhar para o cinema, né, e se inspirar a partir do cinema e ter esse diálogo com o cinema. E cada vez mais a gente olhando para as artes da cena, né, como as artes da cena nos últimos anos, né, nos últimos 10, 20, 30 anos, tem essa coisa de olhar para o cinema e de ter uma relação com o cinema muito próxima. E hoje esse hibridismo que acontece nas artes permite que a gente trabalhe com teatro de sombras e diga para nós mesmos e para o público, né, que o termo teatro de sombras para a gente, ele é como se você vestisse uma roupa apertada, que quase não serve no corpo, sabe? Porque embora seja um termo que dê conta da ideia do nosso trabalho, porque o nosso trabalho, o protagonismo é da sombra, né? Mas não só da sombra, mas também da luz, né? Mas a gente olha para esse termo e fica pensando de que o que a gente faz está bastante ligado à performance, às artes plásticas, ao cinema, né? À dança, né, ao diálogo com a arquitetura também, o espaço. Eu talvez poderia chamar que é um teatro ambiental, né? Talvez ele serviria mais confortavelmente para a gente um teatro ambiental, que trata de questões de espaço, de tempo, e o teatro de sombras ele talvez não dê conta, né? Eu acho que é isso, foi o início da nossa aventura foi essa.
E assim, só chegando na questão da rua, né? Como eu trabalhei com intervenção urbana, e no meu trabalho já tinha essa coisa com a performance e a Silvia também, a gente em 2007 foi para a rua com o Teatro de Sombras, né? A gente foi brigar com as luzes da rua, né? Porque tem muita luz na rua e o teatro de sombra precisa da escuridão, né? Mas a gente teve a coragem de levar o Teatro de Sombras para a rua e para o espaço urbano, né? Dialogando com a cidade e, na verdade, incorporando a cidade como parte do trabalho, né? Então, a cidade, ela passa a ser, as paredes da cidade passam a ser uma tela para a gente, como se fosse o suporte das nossas projeções, né? Então, a gente incorpora a cidade no nosso trabalho. Então, a cidade, ela passa a ser parte do trabalho, como na antiga Grécia, né? Em Acrópolis, os espetáculos aconteciam e o fundo da Acrópolis, da cidade, era o cenário das peças, né? E no nosso caso, não é uma... Quem podia entrar em Acrópolis e assistir as peças era só os burguês, né? Não, os burguês não, a aristocracia grega, né? No nosso caso, não isso, né? No nosso caso, todas as pessoas são livres para passar e ver as projeções que a gente faz em prédios e das intervenções que a gente faz com o nosso trabalho, né? Então, a gente tem, desde lá para cá, 16 espetáculos, sendo 6 espetáculos de rua, que são... Eu sempre fico impressionado como é que eles sabem direitinho eu sempre fico contando essas coisas todas, né? A gente acabou de estrear um espetáculo agora, né? A Floresta que Habita em Nós, a gente estreou na favela do Heliópolis, aqui em São Paulo, nas paredes da favela, né? Das casas lá, e a gente tem 6 espetáculos que são de rua, de intervenção urbana, de site específico, que tem a ver com essa coisa da performance, mais de rua, e aí tem 10 espetáculos que é para dentro do teatro, né? Alguns espetáculos estão ativos, a grande maioria, e tem alguns espetáculos que estão adormecidos, dormindo, talvez eternamente, sei lá, ou talvez algum dia a gente resolva revivê-los e trazer de volta. Transformar eles em outra coisa. Os espetáculos que habitam em nós. Exatamente. Pessoal, vocês podem comentar, né? Podem fazer perguntas aqui, que em algum momento eu vou acompanhar e vou ler aqui. Eu vou até aproveitar e vou ler aqui também. A Induge Brasil falou: esse teatro ambiental nos remete aos carvenícolas. Deixa eu ver aqui. Márcio Silveira perguntou: e a Cia Quase Cinema já fez apresentações cênicas com sombras em festival de cinema? Em festival. A gente abriu o festival de cinema. A gente abriu 2 vezes, né? A gente abriu o FICE uma vez, Festival Internacional de Cinema Infantil no Rio de Janeiro. E também abrimos a mostra de cinema do Kinofórum em São Paulo, né? Que é de curtas, né? Mostra de curtas, o Kinofórum lá em São Paulo. A mostra de curtas de cinema de São Paulo. E fala aí como que é essa experiência, assim, né? Tipo, é quase cinema no festival de cinema. Esse daqui no fórum foi bem interessante, porque era uma comemoração, na verdade, acho que de... Quantos anos daqui no fórum? Acho que será que foi 20 anos? Foi uma comemoração redonda, assim, foi uma comemoração muito bacana que foi no Sesc Pinheiros. Isso. E foi uma coisa muito legal, assim, e eles passaram pra gente vários filmes que foram filmes que ganharam, curtas, né? Isso, são os curtas, eles passaram pra gente os curtas que foram, desses 20 anos, os mais históricos, né? E aí a gente assistiu todos eles e a nossa missão era montar uma abertura, né, de uns 5 minutos em cima dessa, né, fazendo uma homenagem ao Kinofórum. Então foi um trabalho bem bacana, né, assistir todos os curtas, porque é um mais maluco que o outro, cada cineasta doido. Deus é Pai, né, são na verdade curtas que fazem parte da história do cinema brasileiro, né? São curtas que fazem... Verde de Recife, tem esse do Deus é Pai. Deus é Pai, né? Flores, aquele da Cruz Invertida, que eu não lembro o nome. São vários curtas. Enfim, agora não... São vários cursos, que eu não vou lembrar o nome de todos, mas são vários cursos que nesses 20 anos... Isso foi em 2009, né? Hoje já está... Mas nesses 20 anos fizeram parte da história do cinema brasileiro, né?
e a gente fez a abertura inspirado nesses curtas, né? Então foi uma experiência muito bacana, construir, né? esses símbolos todos, porque você não tem uma dramaturgia, uma coisa que você vai seguir, você vai pegar ideias que você tem a partir daqueles curtas que você viu, uma referência de imagem que você vai criar na sombra. E aí foi bem divertido fazer, teve toda a parte musical, né, também, que a gente Muito teve legal. que construir. A gente tinha acabado de chegar aqui em Taubaté, então a gente ainda não sabia muito quem podia fazer, né, porque a gente não conhecia o pessoal aqui, né, então a gente foi assim, perguntando, chegamos num menino que era DJ, muito bacana, mexia muito com música eletrônica, manjava bastante, ele construiu uma trilha super bacana, aí tinha... falas, né, do próprio Os filmes, filmes. né? E, enfim, aí a gente apresentou naquele teatro gigante, né, do Sesc Pinheiros. Uma plateia de cineastas, né? Um monte de cineastas lá na Sim, plateia, que foi na que vai abertura do dar isso aí, festival, né? gente, né? Com essa sombra aqui, Mas foi muito bacana. com sombras bem grandes, Muito né? Porque a bacana. tela era bem grande, porque ia ser projetado filmes depois ali, né? Alguma coisa da mostra mesmo. Então a gente teve aquela telona gigante para trabalhar. E foi bem legal, foi super bem recebido, assim, a gente, né, o pessoal curtiu bastante, então foi bem legal essa ideia, né? Agora, no FICE já foi uma outra proposta, né? Era uma abertura para um festival de cinema infantil. No Rio de Janeiro, né? Acho que era a segunda edição, não, a primeira? Com a Carla Da Carla, Camurati. né? Da Carla Camurati. E aí a gente fez uma historinha que, inclusive, uma historinha mais infantil, que inclusive tem um filme da Lotte Heiniger que conta essa fábula, né? Essa história com moral, né? Então também foi bem divertido. E a gente tinham várias salas, né? A gente fez E a em gente todas. tinha que fazer em todas ao mesmo tempo, então a gente se dividiu em várias equipes, não era só eu e o Ronaldo, a gente tinha umas 2 ou 3 equipes com uma pessoa tocando e as outras 2 fazendo as sombras, então teve ainda esse trabalho da gente treinar outras pessoas para poder estar fazendo com a gente as sombras. E a gente projetou nesse da mostra de cinema lá infantil, né? Festival de Cinema Infantil da Carla Camurati, a gente projetou na tela do cinema. Então, assim, o público via a gente, né? Via a gente ali na frente, o pessoal entrava para assistir, então via a gente ali embaixo na tela, naquele espaço que separa as cadeiras. No gargarejo ali, né? Projetando as sombras, né? Então, é um pouco o trabalho que a gente faz na rua, né? É um pouco o trabalho que a gente faz na rua. E daí eu já queria engatar, Ju, e contar também dessa coisa do trabalho na rua, né? De que a gente foi fazendo esse trabalho na rua e foi percebendo, né? De que a gente construía camadas, sabe? Onde o público podia ver, o público fazia escolhas, né? De ver a gente quanto performer, né? Fazendo, então a gente estava em estado a gente estava ali performando, né? Então a gente estava em cena o tempo todo, né? Então o público podia escolher ver a gente ali, ver a silhueta boneco que estava na nossa mão, o que a gente estava criando e ver a sombra. Então, assim, são várias camadas a gente começou a perceber que era possível fazer isso, né? Então, assim, esse trabalho que a gente faz na rua hoje, né? Ele está cada vez mais ligado a essas camadas, que entra a música, Então, quando a gente faz a nossa dramaturgia, por exemplo, a gente faz quase como se fosse aquela régua, né, que tem na edição, né, de filmes, né? Você tem uma régua que você vai pondo em cada linha da régua, você põe uma banda, né? Você tem uma banda que tem a trilha sonora, outra banda que tem uma imagem, outra banda que tem outra imagem, outra banda que tem uma coisa, né? São várias linhas, né? Então, no nosso trabalho também, a pessoa pode ter essas várias camadas de música, da fala, né? Até chegar na sombra. Então, o nosso espectador, ele às vezes não está olhando para a sombra, ele está olhando para o que a gente está fazendo ali. E daí a gente foi percebendo que isso é muito interessante, né? Você construir um ambiente ali, né? Onde a pessoa fica inserida naquele ambiente, porque a gente transforma a cidade, né? A gente acaba... Aquele prédio que antes era um prédio que a pessoa passava e nem olhava, nunca olhou para cima para ver o que tinha, se aquela janela estava lá,
o que cor que era aquele lugar lá em cima, porque nas cidades, geralmente, as pessoas andam de cabeça baixo, né? Olhando para o chão, para não tropeçar e cair, ou para, sei lá... Ou correndo muito, né? Ou correndo muito. Então você não olha, vai parar, fica olhando para o que está acontecendo lá no alto, só se for para ver algum pombo, né? E daí o que acontece? Quando a gente projeta sombras, né, quando a gente faz o nosso trabalho, a pessoa olha para a arquitetura, né? Ela começa a ver o que é que tem no detalhe da arquitetura, né? Isso me faz lembrar, eu tinha uma performance que eu fiz em São Paulo, que eu ia lavar as esculturas que tinha em São Paulo com sabão de coco, tirar a sujeira, que a poluição sujava muito, então eu trepava nas esculturas e ficava lavando, nas estátuas, né? Nas estátuas em São Paulo, lavando as esculturas, né? Para tirar essa sujeira. E daí a nossa projeção na arquitetura, né, faz com que a cidade se transforme, né? Porque aquele ambiente que era uma passagem de pessoas se transforma num cinema, ao céu aberto, ao vivo ali, o cinema vivo. Então a pessoa para assistir aquele filme ao vivo que a gente está fazendo, né? E ao mesmo tempo ela tem a opção de ver a sombra, de ver essa narrativa de sombras que a gente constrói, ou então ver o que o performance está fazendo. Então, a nossa dramaturgia na rua, ela incorpora também a ação do performer. Então, não é só a sombra, é também o ator em cena, né? É também a música em cena, né? É também o boneco, né? Silhueta, que é uma continuidade do corpo do performer, né? Também em cena, né? Então o cara vai ver muita coisa em cena ali, ele não vê só a sombra, né? Então ele vê muita coisa. A gente levou isso para dentro do teatro também. Então nossos espetáculos dentro do teatro também tem essa coisa de ser revelado também, muitos deles, né? Não todos, mas que nem Urubus no Ar, que é um espetáculo que a gente fez inspirado no filme noir, né? Um movimento cinematográfico americano, né? Que vem da literatura. É também um espetáculo que é revelado, as pessoas veem tudo ali que está acontecendo, né? Vê o ator, e daí tudo acontece ali, né? A operação de som está tudo no palco com a gente, né? Então, cada vez mais a gente tem pensado nessa dramaturgia onde está tudo ali, está tudo acontecendo, é como se a gente criasse um mundo novo, não tem nada fora. E o público dentro disso. Então, o público ele fica inserido nisso. Então, por isso que para a gente... O nosso trabalho ele incorpora a cidade. Quando fala de incorporar a cidade, é inclusive nessa incorporação o próprio público, né? Então o público ele está dentro do espetáculo também. Ele faz parte do espetáculo, com a sua respiração, né? Ou então ele intervém no espetáculo. A gente já teve espetáculo na rua, né, Sil? Do cara entrar e dançar na frente lá, de aparecer na sombra, entendeu? Do cachorro entrar e latir, aparecer a sombra do cachorro e ter que correr do cachorro no meio da cena. Então, assim, então a gente... É rua, né, gente? A gente tá ali. Sim. Então, assim... Então, arte e vida pra gente é a mesma coisa. Não existe uma separação, né? Então, tanto é que a gente, quando constrói os nossos espetáculos, os nossos filhos, a Vitória, que agora tá grande, né? Quando era pequena, ela entrava no meio da cena que a gente estava ensaiando. Gente. Dirigia. Tá bom. Ou então ia falar, tô com fome, tem que hora que vocês vão ficar ensaiando aí, tô morrendo de fome. A gente tinha que parar para todo mundo falar, gente, vamos parar aqui, a criança está com fome, vamos aproveitar e comer. Então, assim, os nossos ensaios aqui, a gente faz como um mergulho mesmo performático. Então, as pessoas que trabalham com a gente chegam por aqui, a gente almoça junto, às vezes dorme, entendeu? E daí ajuda a lavar a louça, vamos fazer a comida junto. Então, tudo isso faz parte do espetáculo. Limpa o espaço, né? Então, tudo isso faz parte do espetáculo. É um ritual, entendeu? Não é só assim, agora vamos ensaiar. Tá tudo prontinho, você ensaia e vai embora. Não é isso, né? E tanto é que a gente construiu no fundo de casa um galpão, né? Então, a gente tem o nosso teatro no fundo de casa, né? Nosso espaço cênico, da onde a gente ensaia, no fundo de casa, e não é separado. Então, a nossa casa é também o nosso teatro, né? Então a gente vive dentro do nosso espaço, porque vida e arte pra gente é a mesma coisa, né? E a gente acredita que o mundo não pode ser mais dessa coisa de colocar em caixinha, sabe? Ó, matemática fica numa caixa, português... Fronteiras. Existem fronteiras em vários lugares e muros, né? O que a gente olha é que o mundo tem que ser sem muro. A gente não pode ter mais fronteiras, sabe? A gente tem que viver num mundo onde as pessoas são vistas como seres humanos, iguais. Não são vistas pela cor, não são vistas pela classe social, não são vistas pelo quanto tem de dinheiro no bolso ou que carro que anda, né?
Então são vistas no mesmo conjunto, são iguais, né? E no nosso espetáculo, né, o som, as silhuetas, os bonecos, o performance, a cidade, está no mesmo nível. Não tem ninguém maior que ninguém, nem menor. E o público também. Está todo mundo igual. Está todo mundo ali na mesma condição, né, no mesmo ambiente. Sim. Né? Então ninguém é mais do que ninguém. Bom, eu já vou fazer essa pergunta, tá, Paulo? Paulo Baradinho fez uma pergunta aqui, já vou ler. Só dizer que foi bacana, né? Essa questão do... O Márcio trouxe a pergunta do Festival de Cinema, né? Obrigado pela pergunta, valeu, Márcio. E sempre quando a Sequoia Cinema fala do trabalho de rua, eu fico encantado, dá vontade de ver muito ao vivo. Ou eu ir em São Paulo ver, ou eles virem em Cuiabá. Na verdade, eu quero que eles venham. Quero ver eles fazendo aqui nos monumentos aqui cuiabanos. Mas aproveitar que você falou de rua, a pergunta do Paulo é nesse sentido da rua, né? Eu acho que você chegou a comentar um pouquinho, mas a gente pode comentar mais. Ele pergunta assim: uma das coisas que me chama a atenção no trabalho de vocês é a dimensão que a sombra assume. Quais os desafios para apresentar sombras em espaços abertos, ao ar livre? Eu acho que o primeiro desafio, né, o maior, assim, e primeiro de todos, é a questão da iluminação pública, né? Isso influencia e muito, né, no trabalho nosso, né? A gente tinha feito até então, até antes do Floresta, né, da Floresta que habita em nós, a gente sempre que vai trabalhar na rua, a gente trabalha em lugares enormes, né, muros enormes, né, assim, de 10, 15, 20, sei lá quantos metros, né? E aí você precisa de um bom canhão de luz, assim, um refletor de pelo menos 1000 watts, ou às vezes 2000 watts, para você dar conta de conseguir, no meio, mesmo que a gente consiga, né, o que a gente muitas vezes consegue, apagar as luzes que são próximas, né, ou pelo menos que estão incidindo na parede que a gente vai projetar, você tem as luzes da cidade mais em volta, assim, né, e aí tem uma avenida atrás de você, então você não tem como apagar a luz da avenida, né? É perigoso, inclusive. Então, assim, aquela luz da avenida, de uma certa maneira, ela acaba também incendindo onde você está, né? Ali, de uma forma um pouco mais indireta, mas, né? Ela clareia, né? E isso atrapalha. Então, a gente tem que usar essas lâmpadas bem, bem fortes, e a gente já chegou a usar até umas lâmpadas que são moving light, né? Que são esses refletores que mexem, que fazem aquelas coisas coloridas, que tem show. Então, a gente já chegou a usar esse tipo de luz. Uma vez a gente fez uma apresentação na Estação da Luz, né? Junto com a Orquestra Municipal de São Paulo, né? Sinfônica. Seguidor, né? Usou um seguidor. E a gente usou esse... não, é esse refletor aí mesmo. É que ele tem uma luz tão forte quanto um seguidor. Ela tem uma luz bem brilhante, branca, né? E aí a gente teve que usar isso para conseguir projetar na parede da Estação da Luz, que ela é toda iluminada, e a parede da Estação da Luz, você não consegue apagar a luz, né? Ela é proibida, assim, não tem como, né? Faz parte daquele edifício ter aquelas luzes ali. Então, você teria que ter uma luz que conseguisse atravessar aquelas luzes amareladas que faz a decoração, né, que faz a iluminação cênica do monumento lá. Então, só que isso, né, quando você usa um equipamento desse, limita bastante a sua ação, né, porque é um equipamento pesado, você não pode carregar na mão, você não pode fazer aquelas coisas que a gente costuma fazer, né. A gente teve essa mesma questão lá na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, inclusive porque onde a gente teve que ficar para fazer a projeção tem um cruzamento, né, ali bem na esquina ali da onde está a Central, o prédio, né, da Central do Brasil. Então, é bem distante o lugar onde você fica para projetar. Então, se a gente não tivesse o equipamento desse, não conseguiria fazer, né? Mas, normalmente, a gente usa esses refletores de 1000 e 2000 watts, que tem umas lâmpadas bem grandes, né? Então, para quem não sabe, quanto maior o filamento que tem dentro da lâmpada, pior fica a sombra, né? Assim, menos você consegue aproximar um objeto e ele ter a nitidez lá na sombra, fica tudo meio borrado.
Então a gente tem que trabalhar com bonecos maiores, para não precisar chegar tão perto e você conseguir fazer. E aí a gente trabalha muito com o corpo, né? Porque o corpo tem um tamanho bom para fazer a sombra lá nessas paredes bem grandes que a gente costuma fazer, né? Eu lembro, tem um artista chamado Rubens Mano, um artista plástico, né? Que lá no MUBI, quando eu dei aula, né? Ele também dava aula lá, e um dia conversando com ele me contou que um dos experimentos, das etapas do trabalho dele começava quando ele chegava numa indústria automobilística e conseguia parar a produção da indústria automobilística para fazer uma peça que era só feita no torno daquela indústria. Então eles tinham que parar a produção, né, dos automóveis, ou então de alguma peça dos automóveis, para produzir uma obra de arte, para produzir uma obra. Ele trabalha com escultura, o Rubens Mano, é um arquiteto que é artista plástico famoso aí, e ele me contou aquilo me impactou muito, né? Isso lá atrás, antes de eu trabalhar com Teatro Sombras. E hoje, eu vejo que o nosso trabalho também vai nessa mesma linha, né? Porque, assim, o trabalho ele começa antes mesmo da gente chegar no local onde vai ser a projeção, ou seja, o lugar onde a gente vai intervir com as sombras ou com o espetáculo que a gente vai fazer, né? Então, o primeiro desafio que a gente tem é descobrir que prédio simbólico histórico a gente vai encontrar naquela cidade ou naquele espaço. Então, não é qualquer prédio que a gente faz a projeção, isso aqui não. A gente precisa primeiro verificar que prédio é esse que a gente vai fazer. Ele faz parte da memória, ele faz parte da história, qual que é a relação desse prédio com a cidade? Então esse é o primeiro ponto, né? Que já é um grande desafio de você encontrar esses prédios, porque muitos foram destruídos, né? A gente não tem memória arquitetônica no Brasil, né? Caraguá foi destruído, São Paulo mesmo, muitos casarões, muita coisa da arquitetura foi destruída, porque o poder imobiliário, né? Ele vai destruindo tudo que é história, tudo que é memória, né? Você imagina que você passa, de quando eu era pequeno em São Paulo, existiam vários prédios no bairro que eu nasci, que é o Tatuapé. Hoje eu volto lá, 90% desses prédios não existem mais, né? Essas casas foram destruídas, né? Teatros, né? Passaram por cima de tudo, né? E construíram prédios, arranha-céus, para o poder imobiliário, né? E daí o que acontece? A primeira coisa que tem é esse desafio de encontrar um prédio simbólico, histórico, da memória da cidade. Segundo desafio, né? É a gente convencer, né, a administração pública a apagar a luz. Porque, assim, é intervir no fluxo da cidade. Quem é que vai chegar para o cara e falar, apaga essa luz aqui desse poste, apaga a luz dessa fachada, né? Porque eu vou fazer um trabalho artístico. Então, o trabalho de arte que a gente faz, né, o nosso espetáculo, ele começa antes, nesse debate entre o privado e o público, entre o público e o privado, né? Porque a gente intervém no espaço público, mas nós somos uma companhia privada. Nós somos uma companhia, né, privada no sentido de ser uma coisa que não é pública. A nossa companhia não é pública, é privada, é minha e da Silvia, né? E das pessoas que trabalham com a gente. A companhia Quase Cinema pertence a um grupo privado, né? E quando a gente intervém no espaço público, a gente tem que fazer essa discussão, esse debate. De que é esse espaço público? Quem que é dono dele? Por que eu não posso apagar a luz? Se eu estou fazendo um trabalho que é para a cidade. Se a cidade é incorporada no meu trabalho. Então, assim, a gente tem que debater com a cidade, inclusive festivais que a gente vai participar. Às vezes a gente tem dificuldade, né? Porque o trabalho começa antes. A gente manda o rider para o cara e fala, você precisa apagar essas luzes. E a gente chega no festival e o cara não apagou a luz. Ele não apagou a luz. Não entendeu, né? Não entendeu. Teve um festival famoso que a gente participou, que a gente não começou o espetáculo, atrasou 40 minutos, o público esperou, o diretor do festival falou pra gente, olha, eu vou te processar, eu falei, eu não vou fazer, eu te mandei o rider, falei que você precisava pagar. Então é um debate que a gente acaba fazendo sobre a cidade. Sobre a cidade. Então tem esse lugar, que é um lugar difícil das pessoas entender, que o lugar da arte, esse espaço lúdico que a gente cria, é um ambiente que precisa ser preparado. Ele precisa ter essa comunhão. As pessoas, os entes, os agentes que estão envolvidos, precisam se convencer
de que para isso acontecer é necessário que apaguem as luzes, é necessário que tenha isso ou aquilo. Então, esses desafios a gente precisa enfrentar, assim como também isso que a Silvia trouxe, né? A dimensão da luz, a dimensão do prédio, a relação... Por isso que é um teatro ambiental, né? Que eu estava falando, né? Porque tem uma relação, né, da luz, da potência dessa luz, com o suporte que é essa parede, né? E o tamanho da sombra que a gente quer projetar, o tamanho da silhueta. Então, é uma coisa que a gente precisa passar pela física, pela matemática, né? Por elementos que transcendem a questão ali da performance. Né? E tudo isso começa antes. Começa antes ali no laboratório, no processo de montagem do espetáculo. Né? E no montagem do espetáculo, a gente está prevendo isso já lá na frente. Bom, esse espetáculo vai ser intimista, a gente vai fazer uma intervenção intimista, então a parede não pode ser tão alta, né? A gente vai intervir em espaço X, Y, Z, então a gente faz isso antes. Então a gente faz uma projeção, né, do devir da coisa. Então a gente precisa ter essa coisa de prever, de ter esse lugar de devir, né? Mas na questão desse intimista, né, a Floresta que Habita em Nós foi um caminhar nesse sentido, né? Como seria fazer um teatro de sombra na rua mais intimista? Então aí você consegue ter um controle um pouquinho maior da luz, embora você tenha esse mesmo pré-requisito, né, de ter que conversar antes. A gente foi lá na favela lá do Heliópolis, onde a gente fez a apresentação, a performance. Fomos lá, conhecemos lá o bequinho, onde a gente ficou procurando, rodamos a favela inteira para achar o tal do beco. Um lugar, uma parede que a gente conseguisse projetar, não fosse muito alta e também não fosse muito baixa, para que a gente conseguisse criar esse ambiente mais intimista, porque a ideia do espetáculo é criar colocar as pessoas que estão assistindo dentro, como se fosse imersivo, né? E colocar elas nesse ambiente imersivo da floresta. Então a gente precisava desse lugar mais intimista. Então foi uma experiência diferente, e aí a gente conseguiu trabalhar com lâmpadas mais fracas, né? Com lâmpadas de 250 watts. 400, tem uma de 400, mas assim, mais de 250. E aí isso a gente, né, tem que redimensionar tudo a questão dos bonecos, enfim, né? Em relação aos que a gente trabalhava até então. Então, a gente, enfim, tem a mesma questão, né? Só que numa outra dimensão. Já não são umas luzes tão assim, de ruas e avenidas, né? São as luzes mais ali do bairro, mas de toda forma a gente tem que dar um jeito de tampar elas, pelo menos, se não puder apagar. Então, que a gente possa pelo menos cobrir elas, já que não são postes tão enormes, né? A gente tem essa possibilidade. Eu queria só comentar uma coisa com relação à pergunta do Balardim. Obrigado, tá, Balardim, pela pergunta, é muito interessante, porque ajuda a gente a pensar no trabalho, né, e falar que a gente vai pensando, né. A gente também tem alguns desafios da rua, que é o som, desafio sonoro, né, a intervenção dos carros que passam, das pessoas que gritam, né? Pior ainda, né? Se eu contar, aproveitando essa coisa A gente teve um episódio aqui em Taubaté mesmo, que a gente tem uma igreja aqui que a gente gostava muito de projetar as nossas sombras, né? Sempre a gente projetava. E aí teve um dia que a gente foi fazer a projeção, só que estava tendo um casamento. E aí, conforme a gente tem trilha sonora, então a gente estava projetando a sombra, e aí o do padre ou alguém da igreja pedia para abaixar o som, o homem do som lá abaixava o som, aí ficava aquele som micho, né, fazendo a performance, aquele som baixinho, sem graça. Aí a gente ia lá, aumenta aí, aumentava, e daí a pouco alguém abaixava, ficou essa guerra de som, né? Por quê? Porque estava... Um casamento, né? Não, e teve uma vez que a gente estava fazendo, que passou um bombeiro entre a nossa performance, entre o nosso trabalho e a parede, né? Então tinha um espaço, que era exatamente o espaço de passar o caminhão. O bombeiro tinha que ir lá apagar o fogo de algum lugar, né, cara? E passou aquele caminhão gigante. Gritando então assim, passou a milhão, cara, e a gente tava performando assim, a gente parou e ficou assustado, né, cara, porque passou um caminhão. Então, assim, aquilo que eu tava dizendo, né, de que pra gente, né, arte, vida, tá integrado, não existe uma separação, né, e daí nesse espaço urbano, ele é a representação disso. A gente tá no risco. Então, essa questão da luz,
Não é uma questão que a gente chega lá e pensa assim, pô, e se não conseguir apagar? A gente vai enfrentar, Né? E né? A tem gente vai outra, enfrentar tem a isso. questão da chuva ainda, né? A questão da chuva, né? A questão da chuva é que você tem que rezar muito. Porque o que acontece? A gente está ali no risco, a vida é isso. A vida é esse lugar do risco. E a performance, quando a gente fala de performance, performance é esse lugar de risco. Você está na corda bamba, você está no lugar do desconhecido. Esse desconhecido é a vida. Porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. É desconhecido no minuto seguinte, né? E a arte da cena, no campo da performance, permite a gente pensar isso e trabalhar essa coisa do desconhecido, né? E o nosso trabalho na rua é um trabalho que está nesse lugar mesmo, do risco, né? Então a gente Sim. enfrenta mesmo a luz que está lá, a ambulância que passa, a chuva, o bêbado que chega e senta lá e quer mexer na nossa luz, quer ele fazer o boneco da gente, pega lá a silhueta, ele que quer fazer, né? O cara que chega do lado. Eu tive uma vez que um morador de rua me ofereceu a cachaça. Eu estava ali fazendo, o cara veio, abriu, falou, tá tão legal, toma uma cachaça comigo, ficou ali do meu lado. Ele não me largava, cara, segurando meu braço. Se eu não tomasse um golinho da cachaça, ele não me deixava em paz, entendeu? Então, assim, e daí a gente tem que negociar. E daí, o que a gente fez? A gente foi pesquisar e olhar para os palhaços, né? Para quem trabalha na rua, para quem tem um trabalho na rua. Então, a gente foi pesquisar também esse universo de quem está na rua, de quem faz intervenção urbana, de quem chega ali e faz um trabalho artístico no espaço urbano, para entender, né? Então, a nossa dramaturgia na rua ela é fragmentada, assim como do palhaço, que ele chega ali e ele conta várias pequenas histórias, né? Porque é para o transeunte, né? Para a pessoa que está de passagem. O cara vai comprar o pão na padaria lá, e daí ele é abduzido pelo espetáculo. E ele fica um tempo até que ele se lembra, fala, puxa, minha mulher vai me matar, cara, deixa eu correr lá e comprar o pão, né? Então, a gente sabe disso, então o trabalho que a gente faz para a rua é esse trabalho que tem uma dramaturgia, uma linha dramaturga, mas ele é fragmentado, ele tem começo, meio e fim, pequenas pílulas, né? E tem o todo, que liga essas pílulas todas, né? Então, é um trabalho que já é pensado para a rua mesmo, né? Para quem está de passagem, né? Então, por isso que na rua tem uma dramaturgia muito diferente de ter uma dramaturgia para dentro do teatro, né? Então, a gente usa alguns expedientes que a gente usa na rua, que é essa questão das camadas para dentro do teatro, mas lá dentro do teatro a gente já tem uma dramaturgia própria para quem comprou o ingresso, ou então separou o ingresso e sentou na cadeira esperando uma história, né? Isso é o teatro. A pessoa senta lá para ouvir uma história, para ver uma coisa que tem uma narrativa, que tem começo, meio e fim. A rua tem um outro tipo de narrativa, né? Que são essas pílulas que a gente faz. Então, é sempre um desafio, né, para a gente, quando a gente pensa nessa coisa das sombras, né? Tanto no espaço urbano, quanto para dentro do teatro. E até essa questão da gente trabalhar na rua trouxe uma coisa bem interessante que fez a gente refletir muito assim, de como trabalhar a dramaturgia, né? Porque você constrói, no início, né, naquela primeira performance que a gente fez na rua, né, em 2007, eram duas cenas, basicamente, só essas duas. Era a cena do maestro regendo a cidade, a sombra, né? Sombra dele. E a outra era de uma mulher pilando, né? Cores. Pilando cores, porque estava lá no pilão, e aí cada vez que ela pilava, saía cores que eram as gelatinas que estavam dentro do pilão. Então a gente tinha essas duas cenas. Conforme a gente foi pesquisando mais, enfim, adentrando esse universo aí de trabalhar na rua, a gente foi trazendo outras cenas. A gente trabalhou com a ópera, né, da Carmina Burana, e a gente encontrou o texto, e aí construímos algumas cenas, assim, né, um pouco nessa linha, né, do maestro, assim, de pequenas cenas. E aí foi muito interessante que a gente montou uma sequência de cenas que para a gente fazia um sentido, né, na construção narrativa de imagens, né, especificamente, sem pensar muito numa historinha, né, trabalhando mais dessa outra maneira, mais performativa. E aí o retorno do público foi muito a coisa assim mais incrível, né? Foi aí que a gente começou a pensar bastante em como trabalhar essas imagens, porque
A gente juntava algumas imagens, né, de uma mulher dançando, depois uma mulher rezando, uma cruz, uma coisa assim. E aí o retorno a leitura que as pessoas faziam, elas faziam uma narrativa completa, né? Uma vez uma senhora veio, né, me agradecer, falar, não sei o que lá, porque ela entendeu tudo, porque eu trouxe a questão da mulher, a mulher que é, né, pisada, que ela é massacrada na sociedade, rebaixada. Ela fez uma construção maravilhosa, assim. E aí eu falei assim, nossa, que louco, né? Assim, essas imagens que a gente colocou ali remeteu a ela, aquela história. Para uma outra pessoa, foi uma outra história, né? Então a gente começou a pensar nas nossas construções um pouco nesse sentido, assim, de que deixar esse ambiente livre, né? Principalmente num trabalho de rua, né? Quando a gente fala do trabalho da rua, de deixar esse ambiente aberto para a pessoa criar a narrativa dela, entendeu? E isso é importante, porque outro dia a gente estava vendo um neurocientista da USP comentar sobre a influência do universo virtual na metaverso, vida. Né? O metaverso, né? A influência dessa coisa do metaverso, né? E de como isso, né, impossibilita a questão da criatividade, da abstração, né? Porque essa coisa dos óculos que a gente coloca, esses óculos virtuais, né, que reconstituem o mundo virtual, né, que é a realidade, aquela coisa da realidade virtual, ela é tão realidade virtual. Já está bem pronta. Né, já vem pronta, então a pessoa não pensa, ela não abstrai, ela não cria um mundo novo, né? E essa coisa da abstração ela é muito importante no sentido de você manter uma saúde mental, né? E esse neurocientista estava falando assim dos problemas dessa coisa de você deixar de abstrair, de você ter a coisa pronta, né? E da necessidade de cada vez mais a gente ter elementos que possibilitam a gente conseguir projetar o mundo, ou seja, construir ou abstrair, né? Conseguir trabalhar essa questão da abstração, né? Então esse nosso trabalho, né, tanto na rua quanto no teatro, vai nesse caminho de deixar a história aberta, sabe? Para que a pessoa possa abstrair, ela mesma completar a história, né? Então nossos espetáculos têm muito disso, sabe? De ter um lugar para que a pessoa possa criar, para que ela possa completar, para que ela possa trabalhar os sentidos, trabalhar também a questão da memória, trabalhar a questão da abstração, né? E fazer com que os neurônios se mexam, né? Então nosso espetáculo é para pensar, né? Não é para sentir, para se emocionar, mas não é para paralisar a pessoa. Nesse caso a gente encaminha para a televisão mesmo, para assistir assistir alguma coisa na televisão, ver sei lá, algum outro lugar, né? Liga a Netflix e algumas coisas, né? Outras também são muitas boas para pensar, né? Mas o nosso trabalho é para o cara mexer um pouquinho e conseguir pensar como é que ele faz aquela sombra, né? Parar, olhar. Essa coisa do tempo, né, Ju? De você respirar. As pessoas não respiram mais. E o nosso trabalho é para respirar a imagem, né? Para sentir a imagem, respirar o som. E a cidade ser o lugar da poesia e do lúdico, né? E as pessoas não têm esse tempo de curtir a cidade, de ver a cidade nesse espaço lúdico da poesia, sabe? Então, quando ele se depara com o nosso trabalho, a nossa expectativa, né, é de que a pessoa pare e ela adentre num lugar lúdico. E depois, quando ela passa no dia seguinte naquele prédio, ela tem uma questão da memória, fala, pô, esse prédio deu para ela, ou seja, a cidade conseguiu conduzir ela para um lugar que é um lugar do lúdico, né? Ela parou de pensar naquela conta que ela tinha para pagar, né? Ela parou de pensar na briga que ela teve com o filho, com o marido, seja algum problema que ela tinha na vida, ou questão política que estava envolvendo. Naquele momento, ela tomou ela entrou num outro ambiente. Ela foi convidada para estar num outro mundo, né? Que é esse mundo que a gente chama teatro, artes da cena. Bom, muito bom. Eu vou pedir para a gente ser mais e encurtar as respostas, não que tá sendo ótimo, mas é para a gente aproveitar melhor vocês aqui, né? Eu acho que ainda tem algumas questões aí, mas vamos tentar, né? Eu sei que é muito bom ficar falando, né? É muito bom. Mas a Nara tem uma pergunta aqui, naquele sentido da arte pública, né? Da rua.
Mas quando, eu vou até fazer duas, que ela citou duas aqui, na verdade. Mas quando você vai para a rua e usa um espaço público, vocês não acham que estão produzindo arte pública? Essa é uma. E a outra é, se com chuva rola. Arte pública é com o Ronaldo. Arte pública é comigo. Com chuva rola, a Silvia faz. Vamos começar com chuva rola, depois eu vou para arte pública. Tá bom. Tá, na verdade, chuva não rola não, né? Chuva e eletricidade é super perigoso, não é uma coisa legal. Mas a gente já aconteceu de fazer na chuva, mas muito porque a gente estava assim, já foi no meio, né? Assim, você já tinha começado o espetáculo e de repente começa a cair um sereno, assim, uma chuvisco, aí você fica olhando assim, e aí daqui a pouco um chá. E aí você está ali no meio do espetáculo, é difícil, assim, é uma decisão muito difícil, se você para ou se você continua. E aí algumas poucas vezes, a gente decidiu continuar. Mas assim, com aquele cuidado, né? Tem que pegar o equipamento, tentando não tocar na lata, porque pode, sei lá, pegar, enfim, não aconselho, tá? Assim, eu falo isso, mas não é legal, não é apropriado, é perigoso mesmo, mas a gente já fez sim, mas nesse sentido, né? Não que estava chovendo, vamos lá na chuva fazer, né? Mas porque a gente já estava no meio do espetáculo e aí a gente olhou um para a cara do outro e todo mundo falou, não, vamos continuar. Porque tem essa coisa da performance, né? Que a gente, aí você entra num estado que aí não dá, você não responde exatamente por si, né? Assim, a gente não está ali. É uma coisa muito louca, porque você tá num estado de performance que assim, você não volta atrás, né? Você continua, porque está dentro de você, é como uma caminhada, né? E você quer chegar até o fim dela. Você começou já, né? Então, teve algumas vezes que a gente não parou. Acho que poucas vezes que a gente parou. Né? Tanto é que antes... não pegou tanta chuva. A gente não pegou tanta chuva, mas as poucas que a gente pegou, a maior parte delas a gente foi até o fim, se molhou bastante, estragou tudo. Não, lá em Porangaba a gente Porangaba parou, a gente parou, teve uma que a gente parou, de verdade. Mas o que acontece, né? Sobre a questão da arte pública, né? É arte pública, sim. Assim como as esculturas que estão, né? Assim como o trabalho de qualquer artista, né? De que quando você faz um trabalho na rua, um trabalho de arte, é uma arte pública, né? É que quando a gente pensa a arte pública, né? Tem um limite aí que a gente precisa pensar de que a arte pública é aquela que intervém o que acontece no espaço público. Mas tem que pensar essa dimensão do quanto você está intervindo nesse espaço público, né? No nosso caso, a gente está interrompendo um fluxo, né? Porque quando se apaga a luz, inviabiliza muita coisa acontecer, né? As pessoas não passam mais por ali, né? Tá escuro. Que nem eu falei da avenida, né? Assim, como é que você vai... se você apaga a luz de um poste, aquela rua fica escura, é perigoso para os carros, né, para as pessoas que estão atravessando aquela rua. Você interrompe até o fluxo dos carros, né? Então o carro não passa por ali, tem que dar outra volta, tem que fechar a rua, né? Então tem que ir lá fechar a rua. Então quando você faz isso por um trabalho lúdico, passa a ser uma arte pública, né? Então acho que tem um limite também, né? Às vezes você não faz isso, né? Você faz um trabalho ali num lugar onde você não intervém no fluxo. O fluxo continua acontecendo. Eu não sei se, de repente, isso pode ser chamado de arte pública, porque ali você está fazendo o teu trabalho, né, e você não está intervindo no fluxo da coisa, sabe? Assim como uma pessoa que parou ali e está vendendo alguma coisa na rua, um objeto de arte, ou está tocando um violão, né? Você não tá intervindo no fluxo da coisa. A pessoa passa, escuta e vai, mas nada está parando. O fluxo continua igual, sabe? Mas uma vez que você interrompe o fluxo da coisa, você modifica aquele ambiente, aí passa a ser uma coisa pública, né? Você intervém no espaço público, você faz uma ruptura no cotidiano daquele espaço, né? Você modifica o ambiente, né? Então ele passa a ser um trabalho que dialoga com esse espaço que é público. Deixa de ser uma coisa privada, que é muito diferente eu pegar meu violão, que eu sou uma pessoa privada, toco meu violão ali no cantinho,
e quem quiser escuta, para ali, mas não está interrompendo, né? Mas quando você vai com uma banda, põe um palco, fecha uma rua, fecha outra, junta 100 mil pessoas, como aconteceu agora há pouco, contra a imbecilidade de quererem colocar mineradores dentro das reservas indígenas, né? Caetano Veloso foi lá e interrompeu um pedaço, fechou rua, fez um monte de coisa em Brasília. Daí isso aí já passa a ser uma coisa mais pública, né? Uma arte pública. Então, no nosso caso, também a gente intervém nesse lugar. Entendi. Bom, sei que tem uns pessoas que entraram, tem o Coletivo Paraíso Cênico, tem aqui pessoal, boa noite, companheiros do Brasil, sou Marli Santana, um abraço para todos desde a Espanha. Abraço, saludo. Bom, continuando, como que acontece o processo de criação de vocês? Vocês têm etapas que são bem definidas? Por onde começa o trabalho? Quanto tempo? Bom, eu acho que a gente pode contar um pouquinho para você de um processo que a gente está começando agora, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho desse processo, inclusive para criar um gosto no público aí de quem quiser ficar curioso no que vai acontecer, né? Mas a gente quer já convidar quem está nos assistindo, segunda-feira, né, às 20 horas, a gente vai fazer uma exibição, uma transmissão do espetáculo A Floresta que Habita em Nós, que foi uma intervenção que a gente fez na favela de Heliópolis, a maior favela que existe em São Paulo, né? Então vai ser segunda-feira, às 20 horas, no canal da Quase Cinema, né? Entrem lá que vocês vão ver no YouTube, que vocês vão ver o que acontece. Bom, a gente está com um novo projeto que é Brasil Negreiro, inspirado na obra do Castro Alves, que é O Navio Negreiro, né? É um poema que conta essa história do que aconteceu, dos negros que vieram... o tráfico negreiro que aconteceu no Brasil, e não só no Brasil, em toda a América, né? Toda a América, o Brasil é um dos países, mas, assim, toda a América, desde Jamaica, né? República Dominicana, Estados Unidos, né? Então, todo o nosso continente aqui foi habitado, né? Forçadamente, né? Foram trazidos nossas mães, os nossos pais da África, né? E a gente está nessa pesquisa, né? Então, o que a gente faz? A gente, para começar esse trabalho, nessa pesquisa, a gente mergulha no texto em si, né? Esse texto do Navio Negreiro, então, a gente parte desse texto, né? A gente parte desse poema, né? Para começar o nosso trabalho. Mas, a partir disso aqui, a gente assiste os filmes. A gente vai procurar textos que são ligados a isso. Então, tem um período da pesquisa, que é um período de a gente aprofundar o tema e tentar entender, até a gente precisa buscar na gente, né? A gente precisa entender dentro do nosso corpo, dentro da nossa vida, na nossa experiência que a gente viveu até hoje, aonde que existe esse Brasil negreiro? Esse tráfico negreiro, ele impacta o quê? Na minha vida e na vida da Silvia e em quem está com a gente pesquisando, né? Então, a gente está fazendo aquele DNA para saber o quanto a gente tem de sangue negro em cada um de nós, né? Eu venho de uma família negra, a Silvia também, né? Mas até quanto que tem na gente, né? Então a gente está indo fazer isso. Da onde vieram, né? Porque você também consegue saber de que região eram. Da África, né? E a gente mergulha, né? Para descobrir, e a gente chamou o Eugênio Lima, né? Que é um pesquisador, um dramaturgo, um artista DJ, que é um dramaturgo incrível, assim, a pesquisa dele nesse campo da negritude, né? E a gente chamou ele para estar junto com a gente nesse projeto, né? E a gente já fez contato com o consulado do Senegal, e a gente vai nos quilombos aqui em São Paulo, fazer trabalho nos quilombos, pesquisar, assim, conversar, procurar entender quais são os símbolos, né? O que restou ali, qual que é na atualidade, ouvir muito, né? Entender qual que é o universo, o que impactou essa escravidão toda na vida desses negros que estão ali, né? O que permaneceu, o que mudou? Da culinária, de todo o universo, né? E vamos até a África fazer um trabalho no Senegal, né? Também descobrindo o que impactou, porque esse impacto não foi só no Brasil, foi também lá na África, né? Então, da África saíram mais de 12 milhões de negros
que foram extraídos da África para o Brasil, mas para todo o continente americano foram milhões e milhões de negros. Então foi uma coisa terrível que aconteceu. Então, qual foi o impacto disso na África, nesses povos hoje, na atualidade? Então a gente mergulha nisso para depois a gente ter o trabalho, né? E o trabalho ele acontece no processo. O trabalho ele não é só o que acontece no final. Esse processo, porque a arte da cena é a arte do encontro. Então, a cada encontro que a gente faz, ele já é o trabalho em si. Então, o encontro que a gente faz com o Eugênio para discutir esses temas, o encontro que a gente vai fazer com os quilombolas, o encontro que a gente vai fazer com as pessoas no Senegal, o encontro que a gente vai ter com o cônsul do Senegal agora para discutir com ele questões relacionadas à nossa viagem para lá. Então, todo esse processo ele já é o trabalho em si. Por isso que a arte e vida não se separa. Né? Por isso que a gente está falando de um lugar que quando eu falo que Teatro Sombras ele é meio curta a roupa para a gente, porque o nosso trabalho já está acontecendo. Então não é o espetáculo em si que você vai, bom, vou sentar e vou ver um espetáculo da Cia Quase Cinema na rua. Esse espetáculo já está acontecendo no processo, né? Então isso para a gente é muito importante, né? Desse encontro e dessas etapas que a gente vai criando, né? Desse processo que a gente entra e mergulha para encontrar dentro da gente, né? Dentro da gente, o que tem de significado? Né? Qual que é a nossa memória com relação a isso? O que impacta no meu corpo, né? No meu pensamento, na minha forma de ser? Né? E o que eu preciso corrigir? O que eu preciso corrigir dentro de mim? Né? Que estava lá dentro... Não repetir os mesmos erros. Porque assim, a própria questão da escravidão é um looping que a gente está dando na história. Né? O número de negros que estão presos hoje no Brasil é enorme. Não deixa de ser os escravos presos lá dentro da prisão, que é a nossa sociedade que jogou lá dentro. Né? O número de negros mortos foram 50 mil assassinatos o ano passado. Mais do que muitas guerras. O que a gente mata de negro hoje no Brasil, né, de feminicídio, de mulheres negras sendo mortas, o que a gente mata é mais do que está morrendo hoje lá na Ucrânia. E ninguém está falando sobre isso. Né? Então é nesse lugar que a gente vai mergulhar profundamente nisso para encontrar na gente o que a gente quer falar. Então o resultado do nosso trabalho é esse processo, que já foi o trabalho em si. Né? Então por isso que as sombras, ela é um reflexo disso que está dentro da gente. Né? E nesse trabalho específico, a gente quer incorporar as silhuetas, ou seja, a produção desses povos, tanto do Senegal, né, das pessoas, desses grupos de pessoas que a gente vai encontrar no Senegal, porque o Senegal teve o porto de maior importância, né? A Ilha de Gorée, né, um dos motivos da procura pelo Senegal é que, assim, na África, na verdade, enquanto em Portugal, onde saíram as caravelas, os navios negreiros que vinham buscar os negros na África e trazer para o Brasil, existe um culto, né? Que lindo, aqui saíram as caravelas, que coisa linda, esse orgulho, né, da nação portuguesa. Lá na África, os portos onde eram trazidos, de onde traziam os negros, quase não existem, né? Muitos foram derrubados, não existe mais. Mas um dos que permanece ainda até hoje, quase, né, intacto assim, é esse da Ilha de Gorée, que foi o lugar que mais saiu, né, um dos portos que mais saíram os barcos, né, os navios tumbeiros, né, que eles chamavam de navio tumbeiro, porque muita gente não cruzava até o fim da linha, né? Então, a gente vai fazer essa visita lá nessa Ilha de Gorée. E o Senegal é um lugar que tem uma produção incrível sobre a África, né? Sobre o pensamento africano, né? Intelectual. Então a gente vai lá vai na universidade, falar com professores, a gente vai buscar esse lugar da África, né? De entender o que é a África hoje, né? E daí, esse processo todo já é o trabalho em si. Então, assim, quando a gente pensa... O fato da gente estar aqui falando, a gente já está um pouquinho do tempo. Então, se a gente falar para vocês sobre o espetáculo, já é o trabalho em si, entendeu? Então, assim, o que a gente fica pensando é de que, por isso que, assim, quando a gente mergulha no processo do trabalho, a gente adentra um portal, né? E a cada encontro, a gente vai compilando memórias, símbolos, significados, né? Arquétipos, né? Então a gente vai mergulhando nesse trabalho, né?
E nesse caminhar, algumas coisas impregnam no nosso corpo e a gente projeta a sombra disso que ficou impregnado, né? Outras estão aqui também, ficou calado, e outras nem não ficou no corpo, não ficou dentro da gente. Passou, atravessou a gente. Né? Então, é nesse processo que a gente constrói um trabalho, né? O Floresta que Habita em Nós, que a gente vai fazer uma exibição na segunda-feira, né? A gente encontrou com... A gente estava durante a pandemia, a gente não conseguiu ir para o Amazonas, né? É um espetáculo que fala sobre a floresta. Então, e todas as vidas que estão na floresta. Então, a gente falou com biólogos, né? A gente falou com artistas que moraram durante 5, 6 anos dentro da... A Andréia Duarte, ela morou 6 anos numa aldeia. É uma dramaturga, artista, diretora de teatro. A gente teve contato com pessoas da tribo lá do Alto do Rio Negro, né? Daniel Munduruku. A gente leu os livros todos aí do Copenau, Krenak, né? Então a gente fez esse mergulho também para poder conceber esse espetáculo que vocês vão ver. Agora, tem uma coisa que a gente faz sempre no nosso trabalho, que é procurar a beleza. A gente procura a beleza nisso tudo. E tem uma história muito incrível, né, que é contada sobre os navios tumbeiros, de que dentro dos navios tumbeiros eles colocavam etnias diferentes, ou seja, povos diferentes da África. Para quê? Para que não houvesse rebelião. Então eles colocavam lá no convés muita gente, o máximo que pudesse caber, mas só que eles dividiam o espaço, né, entre pessoas que falavam línguas diferentes, né, para que eles não pudessem combinar uma rebelião e nada, né. Só que eles davam pouca comida e pouca água, para que eles também ficassem fracos durante a viagem e não fizessem uma rebelião. Por isso que morreram muitos, por isso que é navio tumbeiro. Muitos morriam, não aguentavam a viagem. E uma coisa que acontecia lá dentro era o seguinte: das pessoas, mesmo sendo de etnias e povos diferentes, compartilharem o pouco alimento que recebiam e a água. Então essa é uma coisa que a gente quer falar. Esse é um lugar de beleza que a gente acredita, sabe? Então, nessa nossa pesquisa, a gente busca esse lugar, né? Desse olhar. Onde é que está a beleza nisso tudo? Onde é que está a humanidade? Né? Então tem esse lugar da pesquisa. Então, quando a gente faz a Floresta que Habita em Nós, a gente também procurou, né, mostrar o que existe de belo na floresta, o que existe de humano, o que existe de vida, o que existe de potência, de continuidade. Né? Então a gente tem esse olhar também, que é um olhar humanista, né? Sem deixar de criticar, né, os desgraçados, os desumanos, né? Que não são nem humanos, né? Não vou nem falar que são bichos, porque os bichos são maravilhosos, né? São uma espécie sei lá, de bosta mesmo, né? De coisa fedida, sabe? De coisa podre, né? Que quer destruir o mundo, quer destruir a vida humana, né? Sim. Então a gente também aponta um pouco para isso. E pensando nessa questão do processo, né? Depois que acontece todo esse estudo, né? Vocês, ainda no processo, vocês fazem o registro, como que é esse registro? Se é um roteiro escrito, é o storyboard, né? E como acontecem os ensaios? Você quer contar um pouquinho? Conta um pouquinho. A gente vai registrando tudo, né? Seja nas conversas, né? Eu vou fazendo um documento, assim, escrevendo os tópicos do que a gente vai falando, vai conversando, né? Para a gente depois ir revisitando conforme a gente vai pensando no que a gente quer falar, a gente vai retomando, né? E aí vem também a parte, quer dizer, na floresta, por exemplo, chegou uma hora que, para mim, me deu uns 5 minutos, assim, quero fazer um boneco. Aí eu fiz um boneco, a gente inventou uma estética aqui para um boneco, com arame, com não sei o que lá, com a policarbonato, né, com translúcido, pintar com tinta vitral e tudo, isso assim, sem ter o roteiro, sem ter nada, assim, só porque eu queria fazer aquele boneco, eu queria fazer aquele pássaro, eu queria fazer aquilo de todo jeito, né, sem saber direito muito por quê.
E aí, depois disso, aí a gente começou a estruturar, né, o que a gente ia construir realmente de imagem, né, o que ia realmente estar constando, né. E aí a gente foi fazendo construindo essas pequenas cenas. Aí a gente, no caso, então, aí cada espetáculo a gente acaba fazendo de um jeito, né? No caso do Floresta que Habita em Nós, a gente construiu, porque como a gente estava lidando com muitas, assim, com uma diversidade muito grande que é a floresta, né? Desde os animais, a fauna, flora, água, né? Os rios voadores, né? Essa coisa toda. E aquele, assim, sei lá, milhares de nações indígenas que tem nesse espaço, né? A gente não queria falar de uma coisa só, né? Então, como a gente conseguiria falar de tudo? Então, a gente pensou em construir uma cosmologia, né? Então, a gente adotou alguns parâmetros para construir, né? Então, a gente separou, como a gente ainda estava nesse momento de pandemia, a gente nem sabia como é que a gente ia apresentar, se ele ia ser transmitido só, ou se a gente ia poder fazer ele presencial, como é que a gente ia lidar com isso? Então, a gente pensou em construir blocos, né, assim, pequenos blocos, e aí a gente, com ajuda também, com a sugestão do Munduruku, que também deu essa, foi esse provocador aí, né, com a gente construiu esses 4 momentos, e a gente relacionou esses 4 momentos com questões da natureza. Então, as 4 estações do ano, os 4 elementos, né, e aí a gente, a partir disso, foi construindo, assim, um bloco lá era a primavera, porque é o nascimento, né, tá muito ligado ao nascimento da vida, né, das coisas, né, do início de ano. É colorido, primavera, colorido. Entendeu? E daí tem a água também, que são os peixes, né, então a gente foi construindo esse universo a partir desses blocos que a gente foi criando essa cosmologia em cada um deles, né, enfim, e aí esse espetáculo especificamente, a gente não fez storyboard nem nada, a gente construiu esses 4 momentos, e cada momento ele tem uma série de signos e questões assim que a gente aborda nele. Existe um roteiro dele, né? Porque depois que a gente fez toda essa construção, a gente roteirizou pensando, bom, no momento da primavera, foi um roteiro, né? Não foi um storyboard, porque no momento da primavera o que vai ter? Ah, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter pássaro, vai ter nascimento, flores. Primavera é flor, é nascimento, entendeu? Daí tem tal. No momento do outono, o que acontece no outono? O que acontece? Terra, o que está ligado à terra? Daí, não, terra tem mais proximidade com essa primavera, porque é da terra que nasce a flor. Então a gente foi fazendo essa cosmologia para conseguir construir esse universo que a gente chama de A Floresta que Habita em Nós, né? Agora, tem outros espetáculos que a gente parte de outro lugar, por isso que a Silvia falou que cada espetáculo é uma experiência, né? Então, assim... Tem espetáculo que tem texto, então a gente, na verdade, você vai decupar um texto... E vai roteirizar. Vai trazer, claro, os elementos todos que ele aborda e tudo... dependendo para que público também que você quer trabalhar, você vai fazer um storyboard, né? Assim, que nem a gente fez a Princesa de Bambuló, nosso primeiro espetáculo, que é a Câmara Cascudo, né? O texto. Pegamos lá direitinho o texto bonitinho, e aí fomos construindo as cenas em cima do texto mesmo, assim, do que você tem que contar uma história, né? Então você tem que contar uma história, você não pode fugir muito disso, né? Você vai contar uma história. Você tem que fazer, sim, um storyboard, você tem que fazer um roteiro, você tem que pensar, decupar as imagens, daí tem que pensar como é que vai ser essa trilha sonora, como é que vai ser a composição do espaço, né? Como é que você vai falar, como é que você vai contar essa história no espaço, se vai ser teatro, se vai para onde que vai ser, se vai teatro de arena, se é teatro italiano. Então, assim, depende do espetáculo e do tema. Então, assim, desses 16 espetáculos que eu falei para você que a gente tem, eu acho que, assim, a gente variou muito, entendeu? Então, assim, a gente foi pesquisando. Então, a gente tinha uma companhia de pesquisa, a gente não tem uma fórmula pronta, entendeu? Não, o roteiro vai ser assim, né? Ou então vai ser assado. Então, agora, esse do Navio Negreiro, a gente está partindo para um caminho
muito diferente do que a de gente já todos os fez, outros, né? entendeu? A gente vai coletar imagens e silhuetas nos quilombos. A gente vai lá pegar os desenhos das pessoas, a gente vai revisitar as imagens que eles têm, a gente vai lá ver o que acontece de imagens dentro das casas religiosas deles, entendeu? Então, assim, a gente vai tentar pegando um outro caminho, né? E eu acho que é interessante isso, da gente não ser a mesma coisa sempre, né? Cada momento é um momento, né? E quando pensa nessa coisa da rua e da performance, permite que a gente seja aberto mesmo, né? De conseguir experimentar, né? E ver de que forma que a gente vai. Então, por isso que eu estou dizendo que assim, esse processo ele já é o espetáculo em si, né? Então a gente vai descobrindo no processo. A Silvia sempre me falava alguma coisa que às vezes eu ficava bravo, ela falava, não, eu preciso pensar, vamos fazer isso que ela falou assim, Ele era o não, rei do storyboard. que eu era o rei do storyboard, ela conseguiu me tirar isso, né? Porque eu falei, vamos pensar, vamos fazer, diz que lá tem que fazer storyboard. Ela falou, calma, cara, vamos experimentar primeiro, vamos tentar. E essa experiência dela da faculdade do performance, com o Renato Cohen, com toda aquela galera de lá, deu para ela, eu acho que esse sentido, né? E da dança também. A dança é um pouco isso, né? De você ir para a cena e experimentar teu corpo, experimentar coisa, né? Então, a gente precisa experimentar para ver o que acontece, entendeu? Não dá para você. Então, no nosso caso hoje, a gente tem essa coisa de experimentação mesmo. Então, se alguém perguntar para a gente é a companhia de experimentação. A gente celebra essa coisa de poder experimentar, né? Então, a gente experimenta primeiro, depois a gente vê o que vai dar e como é que a gente organiza isso. Agora você pega, por exemplo, o espetáculo que nem Urubus no Ar, que a gente construiu uma dramaturgia, né? Teve os escritores que ajudaram e a gente deu uma adaptada no que eles fizeram, né? Juntou as duas histórias e tal. Aquilo também, assim, era uma história que era baseada no filme noir, que é cheio de enredo, de intrigas, de coisas. Então, assim, não tinha muito como fugir de um storyboard muito bem feitinho, muito bem organizadinho, senão a gente não ia dar conta, né? Então, cada espetáculo pede uma coisa, né? Sim. Bom, falando um pouquinho mais, né? Agora a gente vai entrando Mas ainda tem algumas questões, mas né, já... Ó, pra vocês verem como que modificou a questão da live, né? A gente já tá com 1h32 aqui e não caímos. Que legal. Será que ainda não deu 1 hora? Será que ainda não deu 1 hora? Antes era... Ai, gente, vai acabar. Todo mundo volta. O pessoal acompanhando a gente lá, cara, o pessoal tá com a gente, eu quero agradecer muito, acho que a conversa deve estar interessante, né? A gente agradece demais vocês estarem com a gente, porque a gente fica feliz de estar falando para alguém, né? Imagina fazer uma live que não tem ninguém, né, cara? Daí você ajuda, a gente vai falar para você, né, Ju? Mas agora sabe que tem uma galera acompanhando, a gente agradece de coração, sim, a gente está se esforçando aqui para tornar o assunto interessante também. Espero que vocês estejam tomando uma cervejinha, trocando uma ideia, né? Vocês estão felizes aí. Ou pelo menos coloca lá o celular, fica escutando a gente, né? Prepara a comidinha e escuta a gente. Se divertindo, né? Bom, eu queria perguntar agora com relação ao FIS, né? O Festival Internacional de Teatro de Sombras, como que foi essa questão, né? Antes presencial, aí depois foi online, e agora voltar presencial. Como que acontece esse processo, assim? É um processo muito doloroso, mas a Silvia pode falar mais. Na verdade, a gente está nesse momento de voltar ao presencial, né? Então, a gente está, assim, com na verdade, muita cautela, né? A gente foi obrigado, né, a transformar ele em 2020 a gente já estava com tudo programado, já estava quase comprando passagem quando a gente teve que cancelar ele, né? E aí, aquela correria danada, quando foi liberado, né, assim, porque até então a gente ficou um tempo assim no vácuo, né, sem saber o que ia acontecer. Quando a pandemia se configurou da forma que como se configurou, aí a gente correu para ver como é que faria isso online, né? Já estava rolando as suas
as suas lives, né, com os grupos e tal. Então a gente, bom, vamos ver como é que... Então, assim, é um outro processo de aprendizado em como fazer esse festival, que era um lugar de encontro de um monte de sombristas, né, que era uma grande festa, no melhor sentido da palavra, né, do encontro mesmo, de celebração, de troca e tudo, de repente fazer online, né, assim, nesse ambiente aqui. Mas foi um processo bem bacana de aprendizado e eu acho que funcionou bem, assim para mim, muito melhor do que eu esperava, né? E aí no ano seguinte a gente já fez ele pensando totalmente online, né? Aí já estava meio projetado. E aí esse ano a gente teve a possibilidade, tendo, né, essa possibilidade de voltar. Então, a gente está assim, com uma série de cuidados, né? Então, assim, a gente ainda não vai ter aquela festa do encontro, né? Então, as pessoas vão vir apresentar, embora, o outro grupo vem apresentar embora, vem apresentar, não vai ter esse encontro, porque acho que, embora aí nosso governador já tenha liberado tudo, né? Já liberou geral, a gente ainda vai, né, adotar esse protocolo aí, porque, né, não se sabe, então todo cuidado é pouco, né? Mas assim, a gente está bem animado de poder estar recebendo as pessoas, né? A gente está trazendo alguns grupos que apresentaram virtualmente, né? Então dando a possibilidade deles virem, inclusive vocês, né? Eles virem presencialmente apresentar aqui. Mas assim, é claro, o festival deu uma diminuída um pouco, uma enxugada, justamente por conta de todas essas questões aí. Mas vai ter o seminário, vai ter o seminário internacional que a Fabiana Lazari que está nos ajudando a coordenar isso, né? Então acho que vai ser legal. Assim. É um novo momento para a gente, né? A gente também não sabe muito como é que vai ser. E acho que a gente também pode pensar que essa coisa do virtual também, eu acho que é legal a gente pensar como uma possibilidade para as coisas, sabe? Assim, esse diálogo que a gente está tendo aqui gravado, que é um documento muito importante, entendeu? E às vezes um seminário também, porque você trazer uma pessoa de fora tem um custo, né? E não é só um custo financeiro, né? Tem um custo para o meio ambiente, né? Quando você pega um avião, atravessa um continente, entendeu? Você tem um custo aí envolvido, né, de degradação do meio ambiente quando você faz esses movimentos, né? Então, assim, quando a gente tem a possibilidade de atenuar isso, de alguma forma, eu acho que é bacana a gente também pensar nessa questão, entendeu? Lembrando que os espetáculos internacionais vão ser online, né? Os internacionais vão ser online, os nacionais vão ser presenciais. Então, esse ano, né? Agora, os outros anos, a gente precisa ver como é que vai ser isso, né? Uma nova ordem mundial, eu acho. A Nara até falou aqui uma coisa que a gente também pensa bastante, né? Que ela fala que atingiu mais gente, né? Na questão online. Isso é verdade, sim, né? Sim, chegou no mundo inteiro. E muitas pessoas de vários países, da Espanha, Portugal, de vários lugares assistiram quando foi virtual, né? Agora, presencial, eles não vão conseguir estar aqui com a gente, né? Mas a gente espera que isso tudo passe, mas o aprendizado fique, né? Não podemos esquecer que a Renascença, né? Lá no século XIII, a gente teve a peste negra, e a peste negra resultou na Renascença, né? Então, acho que essa pandemia também vai resultar numa nova arte, um novo pensamento. A gente tem que mudar, os modelos têm que mudar, né? Tô ficando feliz, né, de ver que o império está caindo, entendeu? Que existe uma possibilidade da gente também ter uma nova ordem mundial, mas a gente espera que não seja uma nova ordem mundial tocada pelas armas, pela desgraça, né? Mas que a gente possa estar pensando uma nova ordem mundial de acabar a fome, né? Por exemplo, de eliminar, entendeu? A miséria na face da terra, de proteger o meio ambiente, de ter uma vida mais, de uma coexistência pacífica e mais respeitosa, de dignidade à vida. Entre todos os seres, né? Todos os seres, né? A gente tem uma capacidade de abstração que nenhum outro animal tem, né? Tem uma capacidade de raciocínio que nenhum outro animal tem, né? E isso pode ser usado por bem, né, cara? De construção da paz, né? De todo mundo ter alimentação na mesa, né? Capacidade de diálogo sem precisar de arma, né? Entendeu? Então, acho que a arte tem esse poder de mostrar para as pessoas, né? Todas as artes, né? Tem esse poder de mostrar para as pessoas que a gente é um ser que é capaz de abstrair, de imaginar um mundo melhor, belo,
sem arma, né? Sem violência, né? Então, eu acho que a gente está caminhando para isso, né? De uma possibilidade de ter uma coisa melhor, né? E eu acho que o festival, a gente voltar nessa experiência dele ser presencial, provoca na gente também pensar em novas formas de fazer coisas, sabe? E vai ser bacana experimentar isso. Sim. Vai Isso ser que do é dia 1 ao dia 8 de maio. maravilha. Já fiquem ligados aí, pessoal, que eles já falaram que vai ter coisa online também para acompanhar, né? Para quem não Com puder estar certeza. presencialmente, então participem online, né? Então é interessante a Nara colocar essa questão do online, né? Porque eu acho que é até próprio do que as barreiras de países, temos as barreiras também nos estados brasileiros, porque o Brasil é gigante, né? Então, eu digo até por mim mesma, eu consegui acompanhar online, né? E para mim seria difícil estar, ainda mais na pandemia seria, né? Sem a pandemia, né, presencial já é difícil, né? Então, eu acho que faz todo sentido também a gente pensar nessas questões do híbrido mesmo, né? Uma coisa que ficou. Teresópolis para cá tá pertinho. Ela falou que vai, ó. Ela, ó, vamos. Eba, eba. E a gente também, né? Queria contar para você que a gente montou um centro de estudos das sombras, né? Sim. Há pouco tempo, né? Então, assim, a gente vai começar vai ter um primeiro módulo que é para iniciante, que já teve muitos inscritos. A gente foi um desafio selecionar as pessoas, né? A gente começa esse final de semana, nos próximos dias vai ter esse primeiro curso, mas vão ser vários cursos que a gente vai oferecer gratuitamente na plataforma online, e talvez a gente tenha algumas experiências presenciais também, alguns cursos presenciais, híbrida, né? uma coisa híbrida, né? Mas o que é legal é que a gente tem pensado nesse formato de compartilhamento de saberes, né? Então, são cursos onde a gente tem algumas pessoas que têm um conhecimento um pouco maior por ter experimentado, por saber um pouquinho mais de uma área, né? Mas ele também não vai ser uma coisa que se fecha nessa pessoa que tem um conhecimento um pouco maior. A ideia é de que também quem estiver participando possa contribuir também com as suas experiências, com a sua memória, com a história de vida, né? Então, a gente pensa que o Paulo Freire está vivo na gente também, né? Habita em nós. Então, estamos por aí. Inclusive, pessoal, quem quiser saber mais sobre esse centro de estudos, né? Tem o Instagram, eles fizeram o Instagram, né? Então, podem olhar lá pelo próprio Instagram da Cia Quase Cinema, mas também tem esse Instagram que vocês podem ir lá, né, seguir, já acompanhar tudo, porque vai rolar. Eu já tô por dentro, então vai rolar durante, né, esse ano inteiro, vai rolar várias temáticas a partir, né, da sombra. Então, acompanhe. E assim, eu queria Facebook também. Facebook tem também? Site também? Aí. Tem no Facebook e tem site. Aí depois, não sei, enfim, eu não tenho aqui para colocar. Sim, mas Centro de Som. Fala, Ronaldo. Pode falar. Centro de Estudos das Sombras. Centro de Estudos da Sombra. Se quiser dar uma bugada que consegue achar lá, e tem o site, tem tudo, né? Sim, maravilha. Você tem mais pergunta ainda. Você tem um monte de pergunta aí pra gente, né? Ô, menina das perguntas. Não, mas já não vou fazer. Eu fico escutando vocês, já vou eliminando aqui. Esse daqui, acho que eles já comentaram, eu vou eliminando. Mas se for acabar minhas perguntas, eu vou fazendo perguntas na minha cabeça. Agora o papel nem tem mais perguntas. Não acaba mais, né, Ju? Né? Não, aí às vezes eu deixo as perguntas no papel, porque são perguntas que vai surgindo da cabeça, da conversa, né? Porque é uma coisa, como vocês dizem, né? É vida, né? Isso daqui é um script, isso daqui é um papel. A pergunta aqui foi feita pela Juliana, que não estava conversando aqui ao vivo, né? Mas eu acho importante, assim, eu até fiz essa pergunta pro Rafael e depois eu falei, cara, faz todo sentido, ainda mais como que vai ser transcrito essas lives, faz todo sentido eu perguntar o que vocês diriam para pessoas que estão começando na sombra, não vou falar nem na sombra, no Teatro de Sombras, e pessoas que já estão, né, há um tempo trabalhando com o Teatro de Sombras. Puxa, difícil isso, né? Mas acho que acho que uma das coisas é se encantar
né? Se deixar encantar pelas sombras, e deixar que a sombra guie, né? Guie você, né? Guie a gente mesmo, né? Essa conversa com as sombras, né? Eu acho que é um primeiro momento, assim, para você começar daí, então, né? Pensar o que você quer fazer com ela, né? Você quer contar uma história, você quer só brincar com as sombras, você quer dançar, o que você quer fazer, né? Esse momento aí de você encontrar sua sombra interior e trazer ela para fora para brincar, acho que é a primeira coisa, né? Porque a partir disso é que você vai descobrir o que você quer fazer com a sombra, né? Essa é uma questão importante, assim, o que você vai fazer, porque de repente você pode usar ela você pode olhar para a sombra só como um recurso para um espetáculo, entendeu? Um recurso estético, né? Que também tudo bem, não tem problema, né? Mas aí é outra proposta. Então você é isso, né? Você quer olhar para a sombra como um recurso estético, técnico, né? Aí você faz, né? Você vai aprender como é que constrói uma lâmpada, você vai aprender como é que faz a sombra e para por aí, né? E aí não segue muito adiante. Mas se você se deixar se apaixonar por ela e aquela sombra fazer sentido para você como expressão, né, como uma coisa que você quer pesquisar, aí é que a viagem começa, né, a travessia, né, você entra nesse caminho, e aí tem muita coisa para desvendar, né, porque é um lugar de muitas, assim, de infinitas possibilidades, né, a gente vê no teatro, nos grupos, né, que trabalham com isso, cada um é de um jeito, né, cada um trabalha de uma forma. Tem gente que faz na rua, tem gente que faz muito bem no teatro, tem gente que faz nas caixinhas, tem gente que faz, né? Então, essas infinitas possibilidades que acho que é a coisa mais mágica aí do teatro de sombras, né? E eu vou ser bem prático, assim, minha sugestão é que nunca deixem apagar a luz. Nunca permitam que a luz se apague. Então, quem está começando agora, acende a luz. Meio dúbio, né? Porque você quer apagar uma luz e acender a outra, né? Mas não deixa a luz apagar. Enquanto você está apagando, acende a outra para não deixar isso. Nunca deixa ficar na escuridão, né? Porque a escuridão, quando apaga a luz, acaba a luz, a gente não consegue ver nada, aquela escuridão, aquele breu, a gente não tem nada. Né? Na escuridão não tem nada. Então, assim, a luz tem que estar presente na nossa vida sempre, sempre, sempre. Que elas estejam sempre acesas, né? E mesmo à noite a gente tem aí o reflexo da lua, né, que ilumina nosso caminho, então vamos sempre deixar a luz acesa aí, não apague não, e tem esperança, né, porque assim, mesmo em meio a todas as dificuldades e tudo que a gente passa, né, é importante a gente entender de que se a gente permanecer com a luz acesa, a gente vai conseguindo ir adiante e encontrar um caminho. Então, encontre o seu caminho e vai em frente. E se precisar da gente, né, para qualquer coisa que precisar, pode contar com a gente, porque a gente está aqui, a gente quer cada vez mais que as pessoas que se apaixonam por essa arte, né, possam desenvolver o seu trabalho. Então, aquilo que a gente sabe, né, que não é muito, né, a gente assim está experimentando também, está aprendendo, né, mas o pouco que a gente sabe, a gente abre essa caixinha a gente abre a caixa de Pandora e compartilha com a pessoa com maior alegria. Vocês não fazem ideia como a gente fica feliz quando alguém liga pra gente e fala: como é que eu faço isso, como eu faço aquilo, como é que não sei o quê. A gente fica muito feliz, a gente quer sempre colaborar para que as pessoas possam permanecer com a luz acesa. Bom, o Ronaldo falou nunca apagar a luz, né? Acho que é por isso que chama penumbra. Porque não tem a total escuridão. Não, se eu falar pra vocês o tanto que eu vou fazendo insights e fazendo trocadilhos enquanto vocês falam. Não, sempre que você fala de cinema rola isso. Vai tendo. Agora eu vou escrever. Eu tô muito naquele processo de agora eu vou escrever sobre sombra e ciência junto. E isso motivado assim por conversa com vocês, assim, sabe? Linda! Vai demorar um tempo. Vai ser legal. Né? O Paulo colocou aqui, como eu tinha falado lá no início
da transcrição das lives, e também falei durante a conversa, ele tá falando assim, gostaria de lembrar que em breve as lives de sombras realizadas com o Grupo Penumbra serão publicadas em livro. O volume 1, com 604 páginas, já está no forno. Então já está no forno aí, o volume 1. Eba, parabéns, Paulo, pelo trabalho lindo, maravilhoso, importante, né? Demais. Sim, a gente agradece muito. Eu acho que isso é um registro, né? Eu acho que facilita, como vocês disseram, né? A questão de espalhar a sombra, né? Porque a sombra é fantástica, né? Então, quanto mais possibilidade a gente tiver, né? Quanto mais material a gente tiver disponível, é sempre bom, né? E vou ler aqui, ó. Oi, pode falar, Ronaldo. Assim, por isso que é legal você ter um artista, né? Do tamanho que é o Balardim, né? À frente de uma universidade, né? Porque ele tem uma visão muito mais ampla do que é necessário a gente permanecer no tempo e no espaço para que essa arte continue viva, né? E cada vez mais. A parceria com o Gilson também. Tá sim, com o Gilson. Que lindo. Ele é outro artista maravilhoso e performer também, né? Trabalha com performance, então acho que isso é maravilhoso, né? Se não fossem artistas, não teriam essa visão, né? De compilar um material tão importante como esse, né? Para a história do teatro brasileiro, eu diria, sabe? E mundial, né? Porque isso aqui é um material riquíssimo, né? A gente não pode pensar no hoje agora, mas isso aqui vai ser visitado por muitos acadêmicos, muitos artistas, né? Daqui a 10, 15, 20, 100 anos, as pessoas vão poder visitar isso e ter uma noção, né? Do que é o teatro de sombras brasileiro, o que a gente faz, não só brasileiro, mas você falou com muita gente fora do Brasil, né? Então, assim, é um momento histórico, né? E muito importante. Parabéns aí a essa ideia maravilhosa, esse projeto incrível. A gente fica muito feliz de poder vivenciar esse momento, né? A gente teve muitos artistas que já se foram e que fizeram história no teatro, não só de sombras, mas no teatro, nas artes da cena, e que não tiveram o privilégio, né, de poder participar de um projeto desse tão lindo. Então, uma salva de palmas para esses nossos companheiros aí, para as universidades, né, que é muito bacana. Grande legal. Para você, né, Ju, que está fazendo esse trabalho lindo. Não, na verdade, vocês que me enriquecem. Eu falo que vocês que alimentam a minha sombra. A minha sombra e minha luz, né? Então, acho que, assim, a live, né? Eu acho que sempre foi nesse sentido de não estou fazendo para mim, para o Grupo Penumbra, né? Para determinado grupo, para determinado artista. Estou fazendo para ficar, para as pessoas, para a história, para quem quer, né, conhecer o teatro de sombra, quem quer trabalhar ou mesmo apreciar, né? Então, na verdade, teatro de sombras para todos, né? O grupo de Perdas pro Ar, sou fã também. Fiquei aqui trabalhando no meu ateliê, tá falando aqui, e ouvindo esse delicioso bate-papo. Obrigada, a gente agradece a presença aqui. Eba! E assim, sim, muito queridos. Também quero assistir presencial. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Gostaria só de agradecer novamente por aceitarem novamente, né, a estar com a gente na live, conversando. Sei que o tempo, né, tempo atribulado, né, um monte de coisa. Então, a gente sempre agradece, né? Eu acho que nesse momento a gente sempre tem que agradecer as pessoas que estão com a gente, né? Que tiram esse tempo, né, que são abertas, generosas, e a gente percebe isso muito, né, conversando com vocês, conversando com os outros artistas que tiveram aqui nas lives, né, então foram super abertos, gentis, né, não esconderam, né, e sim abriram as suas experiências, a vida, né, como diz o Ronaldo e a Silvia, a vida, né. Então, a gente agradece, eu sou muito fã também da Ser Quase Cinema, por ter eu acho maravilhoso ter um festival internacional de teatro de sombras no Brasil, né? Eu acho fantástico. E também agora tá esse centro de estudos, eu acho que vai também ser muito bom. Acho que eu desejo muito sucesso, né? Sempre pro festival. Também me coloco à disposição, né, no que eu puder ajudar
né, seja, enfim, me coloca à disposição para a sombra, para as pessoas que viveram a sombra. Ju a serviço da sombra. Né, é isso mesmo. Bom, não sei se vocês querem falar alguma coisa que eu não tenha falado, ou querem complementar alguma coisa. E, o Paulo Bardi agradecendo aqui. Obrigado, Ronaldo, Silvia e Ju. Grande abraço para todos. Grande abraço, pessoal que acompanhou a gente aqui, né, no ao vivo. Tiraram esse tempinho para estar conosco. E também pessoal que vai assistir gravado. Bom, eu acho que é isso, né? E, foi uma honra ter participado também do Festival Internacional Habitat de Sombras, né? Não posso deixar de falar, né? O grupo Penumbra que participou em 2021, né? Com a Vila de Ponto Lux. E agora em 2022 estamos caminhando aí, né? Presencial. Então a gente fica muito extremamente... como se ganhasse... É igual pinto... Vou falar no popular, igual pinto no lixo. Porque você acompanhar uma coisa que você almeja e você conseguir, né? Você está, né? E também toda essa movimentação que acontece também no festival, né? Então, eu acho super importante. Assim. Eu agradeço muito a Silvia, o Ronaldo, por além de ser ótimos profissionais, ainda ser queridos, né? A gente que agradece aí também todo mundo que está assistindo, a oportunidade de estar falando de novo aqui com você e sejam bem-vindos ao Grupo Penumbra no FIS esse ano. Isso, muito obrigado a todos, obrigado, Ju, né? Vamos embora, vamos fazer desse espaço um espaço cada vez mais bacana, né? Você tem feito um trabalho muito lindo, continua, tá bom? Continua porque você leva jeito para isso aí, né? Seu jeitinho é muito carinhoso, muito carismático, a gente fica com vontade de ficar conversando, parece que a gente está numa mesa do boteco, assim, conversando com amigos, tomando cerveja, trocando ideia. A gente vai falando, você tira coisa da gente, depois a gente tem que ouvir para ver se a gente não falou bobeira, né? Porque sai na mesa do bar que você vai falando, daqui a pouco você, putz, eu falei aquilo, que bobeira. Né? Então, assim, parabéns, esse jeitinho seu tão carinhoso, né? Então, existe um afeto muito grande, assim, que a gente consegue criar uma família, né? Assim, é uma família, esse pessoal desse universo do teatro, de marionete, que inclusive de segunda-feira, dia de comemorar, né? Da gente comemorar juntos, celebrar, mas é uma família mesmo. Os artistas são uma família, né? A gente se dá a mão aí e sai pelo mundo afora cantando, pulando, o pessoal se matando. Eu lembro sempre da imagem, né? De Titanic afundando, e o pessoal da banda continuou tocando e afundando, e o pessoal tocando para sempre, né? Então... já estou falando que vai ter que ter um boteco da Ju aí. vai ter que ter um boteco no festival, vai ter um boteco da Ju. Acho que é uma coisa que eu posso te dar isso. No festival vai ter um boteco da Ju, você vem para cá para coordenar esse boteco. Você põe as mesinhas lá, a galera senta, toma cerveja, bate um papo, vai ser uma né? Projeta umas sombras lá, deixa um cantinho para quem quiser fazer sombra, faz. Vai ser bem legal. Pode criar um projeto do Boteco da Ju. Ai, esse Márcio. Bom, acho que é isso, pessoal. Então, uma boa noite. Se alguém perguntar de lives, né, talvez, né, vamos ver o que vai ter, se a gente vai ter mais ou não, né, provavelmente, talvez, né, a gente faça uma para falar dessas edições, né, da transmissão das lives, mas enfim, acompanhe, né, qualquer movimento a gente vai soltar lá no nosso Instagram. Valeu, tá pessoal. Parabéns, tchau. Beijo. Gratidão, abraço. Tudo de bom.